Sejam bem-vindos às Histórias que Encantam. Gente, né? Agora deu. Agora! Satisfação, mestre! Pelo amor de Deus! Não vai embora não, fica aí, hein? Nós mudamos para o Facebook para facilitar e aí acabou que virou, né? Que coisa estranha, meu. Coisa estranha. Não aparece para mim, mestre. Não aparece, eu tentei a solicitação, também não vai. Mas enfim, de repente não era para ser. Vamos lá. O senhor está me ouvindo bem aí? Perfeito, perfeito. Inclusive perfeito, o som, perfeito. O áudio do senhor aqui está perfeito, mas pelo Facebook mal dava para ouvir. Que coisa terrível, né? Como é que pode a internet, né? Eu fiz uma com o pessoal agora de Natal, agora no final do ano, e choveu também, ficou picotando. A gente foi fazendo meio parcial, falava um pouco, caía lá e voltava, entrava de novo. Acabamos concluindo, mas enfim, não está no nosso controle isso, né? Ah, não tá, não depende da gente. Igual ontem, mas a francesinha, meio-dia, não conseguimos, jogamos para 9 horas da noite. Aí conseguimos. É o fluxo, né? Tem jeito. É. Pessoal, daqui a pouco vai chover em São Paulo também. Coisa tá feia aqui, tá? Mestre Marquinhos, CDO, grande capoeirista, grande estudioso, tá? Ele vai se apresentar, falar o currículo dele e vamos falar sobre o macro, o micro e o macro na capoeira, a tentar compreender esse universo extraordinário da capoeira. Não vamos conseguir, nós iremos fracassar em entender a capoeira, graças a Deus, mas vamos tentar dar um pouquinho, né, mestre? Pois é, mestre. Fica à vontade, mestre. Bom, primeiro eu queria agradecer ao mestre Adelmo, uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme aí pelo seu trabalho, pela sua maestria. Agradecer pelo convite, né? Eu acompanho bastante seu trabalho já há um tempo. E aí, esses dias, né, no nosso papo surgiu essa ideia de fazer essa live para trocar uma ideia, para aprender junto. Na verdade, a gente mais aprende do que ensina, na verdade. Acho que na capoeira é assim. E aí falou, que bacana a gente poder estar compartilhando, né, conhecimento. E aí o mestre, o senhor sempre fala uma coisa legal, que a gente tem que falar e tal, E eu acho que eu tenho refletido muito sobre isso. Eu acho que a gente tem que se posicionar mais mesmo e falar, porque de repente, sei lá, uma palavra que a gente fala que possa mudar alguma realidade para alguém já está contribuindo, né? Muito. Sim. Então a gente tem que. E eu acho que essa ferramenta da internet e desses aplicativos aí, que ele não vem para substituir a capoeira, mas vem para ser um aliado, para facilitar, né? Para contribuir. Exatamente. Para contribuir no aprendizado, né? Que não vai sair de moda, porque é uma ferramenta moderna, e ela vai ser um aliado da capoeira. Lógico que nada substitui o presencial, mas ela vem para dar um apoio, né, maior. E aí, pessoal que está chegando, né, eu sou representante da Cordão de Ouro aqui em Boituva há 11 anos. Eu não nasci dentro da Cordão de Ouro. Estou aí com 30 e poucos anos de capoeira. Minha origem da capoeira é Campinas, mestres Godoy e Maia, da Coquinho Baiano. Maia. Né? O Maia é meu avô de capoeira. Ele é mestre do primeiro mestre, que é o mestre Gibe, no qual eu iniciei a capoeira no meados dos anos 80, 87, por aí. E aí depois a gente se desligou da Coquinho Baiano, fundamos um grupo chamado Regional Paulista, que existe até hoje aqui no interior. E aí, pela afinidade com a Cordão de Ouro e as vivências todas, com o mestre Suassuna, né? E eu fui migrando aos poucos, e em 2009 eu me filiei ao mestre Suassuna e estou lá. Estou muito feliz hoje de estar representando o trabalho do mestre, um grupo com o qual eu tenho aprendido muito, tive muitas oportunidades e continuo tendo, né? De poder contribuir, aprender muito com a capoeira. E aí, também, como o mestre falou, eu sempre fui muito curioso nessa questão do aprendizado, do desenvolvimento humano. E aí eu comecei a aliar tudo que a capoeira nos oferece a tudo que eu venho aprendendo e fazendo uma junção de conhecimento e poder usar isso como uma ferramenta através da capoeira para transformar
a vida das pessoas, né? E o meu objetivo é esse. Eu não vivo exclusivamente da capoeira, mas desde os meus 19 anos que eu tenho uma empresa. Então, na verdade, você acaba fundindo, né? Tudo que a capoeira oferece, você leva para o trabalho empresarial e você acaba trazendo um pouco da empresa para dentro da capoeira. E isso Exato. acaba tendo uma conversa saudável, isso. E eu acho que até no meu caso, ela me faz... uma coisa faz permanecer mais forte dentro da outra, porque a capoeira me fortalece para mim continuar com a empresa, né? Usando todo o conhecimento da capoeira. E a empresa também me dá esse suporte, né? Da gestão para continuar levando a capoeira, né, de uma forma profissional. E sem contar que quem tem empresa também vive, às vezes, em alguns momentos, um pouco de estresse, aquela coisa de você ter cliente para atender, você ter funcionário, você ter fornecedores e tudo mais, né? Tem um compromisso profissional no mercado. E aí você acaba que todos os problemas que poderiam atingir o seu psicológico e tudo mais, quando você sai da empresa e vai para a capoeira, tudo isso fica lá fora. Eu consigo, há muitos anos, dividir muito bem isso. Então, uma coisa acaba ajudando outra. Mas essa vontade e esse interesse pelo desenvolvimento pessoal, pelo conhecimento de como é que funciona as emoções e como é que trabalha o profissional e tudo isso aliado à capoeira, já é uma coisa antiga já, né? Desde adolescente que eu tinha uma tendência, por quê? Eu fui um adolescente muito revoltado, assim, talvez sem motivo aparente, né? Talvez todos os adolescentes tenham um pouco dessa revolta, assim, sem origem, né? Mas eu era muito... Hoje a gente chama mais de ansiedade, né? Antes era um nervoso, né? E eu aprendi... A minha mãe, ela me dizia uma frase sempre, que eu carrego até hoje, que quando eu era, assim, adolescente, vivia, assim, me irritava muito fácil, ela dizia assim para mim, que eu precisava aprender a controlar os meus nervos. Só isso que ela me dizia. Os nervos, olha só. Você precisa controlar os seus nervos. E aí, muito tempo depois, eu fui entender que o que ela queria dizer é que o controle está na minha mão, não está no externo, estava no interno. E aí, quando eu fui para a capoeira, eu aprendi. Comecei a controlar isso, porque é uma situação de jogo que você vai embora com aquilo na cabeça, é uma queda que você leva. Enfim, é um evento que você não pôde ir, é um evento que você foi e não jogou, porque hoje todo mundo joga, mas eu, na minha época de aluno, ia para muito evento que aluno não tinha muita oportunidade de jogar, não. Você ficava 2 horas. Não, tinha não. Não tinha. Ficava sentado ali só olhando. Isso, e aí quando tinha tanta gente para jogar que já no segundo jogo começava o negócio a pegar e o dono da festa dizia assim, tá bom por hoje para não terminar a festa de uma forma negativa, né? E aí ficava à vontade. E eu fiquei, então, eu ficava, às vezes, voltava revoltado. Poxa, estou treinando, tal, não consegui jogar, não consegui fazer aquele movimento, tal. Mas isso tudo serviu de aprendizado. Olha o Mestre Fanho chegando aí. Um abraço, Mestre Fanho. Grande Fanho, tal Tizil, tal Cláudio Moreno aí. Aldo chegou também. Tem uma galera aí. Obrigado aí a presença de todo mundo. Então, eu comecei a aprender desde cedo que a capoeira, ela ia muito além da roda, da pernada só. Hoje eu costumo dizer que ensinar a pernada na roda talvez seja, entre aspas, a parte mais fácil. Porque até gente sem perna, sem uma perna, sem um braço joga, né? Então, um adolescente, uma criança com saúde, e aí com a adrenalina boa, só ir lá e treinar que vai aprender o movimento. Mas você usar a capoeira como ferramenta de transformar uma pessoa que tem ansiedade, uma pessoa que de repente aquela que não fala, que você vai transformar ela e ela vai conseguir expressar os seus sentimentos através do dia a dia da capoeira, seja da música, do movimento, seja no convívio social, não importa. A capoeira consegue cumprir esse papel, né? Agora, vai muito do educador ter essa preocupação de buscar o conhecimento e de aplicar isso na prática e trazer o resultado, né? Eu costumo dizer sempre que tem muita gente que dá aula, mas tem muita gente que não tem trabalho. Né? Tem gente que só dá aula. E você tem um trabalho que você fala, eu tenho resultado porque o meu aluno se transformou, porque ele mudou, ou porque ele parou, mas ele voltou depois de um tempo e ele está usando dessa energia, está bebendo dessa energia da capoeira, isso é resultado de um trabalho.
E isso vai Sim. muito do propósito do profissional que está buscando isso, né? Para aplicar na prática. Então, eu, desde muito cedo, comecei a ler bastante, comecei a buscar, sempre acompanhando pensadores, pessoas que tiveram sucesso em alguma área da vida, né? Eu acho que tem duas maneiras básicas de aprender, né? Uma é sozinho, que é mais difícil, e uma é com quem sabe, né? Com quem já trilhou o Sim. caminho, é muito mais fácil de você absorver o conhecimento. Então, eu sempre comecei, desde cedo, a ler bastante, acompanhar. Hoje, muito mais, né? Que está muito na palma da mão, né? Os vídeos, Tá audiolivro, mais tudo fácil. mais. Está muito fácil. Mas eu Muito venho fácil. daquela época que era fita, né? VHS ainda, que você tinha que botar lá e assistir. Daí faltava um pedaço, você voltava para ver de novo. Desde o Laís E Ribeiro, né? Um dos primeiros que eu comecei. E aí foi surgindo esse interesse, e aí eu fui buscando cada vez mais o conhecimento, continuo buscando, porque o aprendizado ele é constante, né? Não tem, só tem começo, não tem fim, como não tem dizia o fim. Não mestre tem. Passinho. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a usar todos os ensinamentos da capoeira e ouvi bastante os mestres, né? Porque às vezes os mestres falavam algumas coisas que, dependendo do momento, para a gente não faz sentido, né? Você É. entende às vezes, mas depois de alguns anos aí a ficha cai. E aí você fala, pô, agora eu entendi o que o mestre quis dizer. Às vezes em poucas palavras, né? Às vezes com uma metáfora e tal, e a gente não conseguia entender. E aí você começa a refletir, começa a juntar, é um quebra-cabeça, na verdade, que a gente constrói todo dia, né? Não está pronto, né? E Exato. aí, alguns anos atrás, aí eu fui fazer um curso de coach, que eu sempre, uma coisa que eu sempre Coach. Muito bom. me identifiquei muito, então fui fazer mais para um uso pessoal meu, mais para aplicar na capoeira também. E aí um outro lado que eu gosto, que eu tenho um projeto com a musicalidade, foi de estar pesquisando muito sobre a musicalidade e ver que todo o trabalho da música, ele influencia diretamente na vida do ser humano, seja o emocional, cognitivo, né? Porque quando a gente fala em musicalidade na capoeira, dá a impressão que é uma coisa muito simples, né? A música é o canto e o instrumento, mas ele vai muito além disso, né? É um leque muito grande, né? Você tem desde da melodia, da letra, da informação, que só a letra da música ela já passa conhecimento histórico, cultural, ela ensina muitas coisas. Aí você tem um lado emocional, né? Porque o ser humano ele é movido muito pela emoção. E a música, ela estimula esse lado emocional, 80% emoção. né? De você poder transformar. E aí o Dal, que é meu aluno, que acho que está presente aí, ele fez um trabalho, Tá aí, inclusive, Lau. na APAI, e a gente observou que o elo de ligação mais forte que tem, né, nesse trabalho que teve, era a música. Porque todas as vezes que a gente encontra os alunos fora do ambiente de aprendizado da capoeira, a primeira coisa que eles veem é a palma, o abraço, né, que é o afetivo, e a música. Então, você vê que a música ela cumpre o seu papel. Então, a musicalidade é um leque muito grande, né? Aliás, nós somos movidos pela música. Não dá para pensar em nada sem música, né? E Amplia na capoeira, percepções, né? exatamente. Então, todo esse conhecimento de aprendizado, aí eu conheci o mestre Adelmo, eu me identifiquei muito porque existe uma frase no mundo que as pessoas repetem muito, mas eu acho que ela é o sentido contrário. As pessoas dizem assim, os opostos se atraem. Eu discordo, eu acho que o que atrai são os semelhantes. Os semelhantes se Se atraem. complementam. Se complementam, né? Como diz o Laí Ribeiro, você abre torneira, sai água, a água vai para o esgoto vai para o rio vai para o bar. Então, a água vai para a água. Então, tudo que está na mesma frequência, na mesma conexão, vai se atrair, né? Sim. Você pega o Facebook hoje, o Instagram e outras redes sociais, tem lá milhares de coisas para você ver. Nós temos o poder da escolha. Então, você vai lá, isso não vou olhar, porque não me soma nada, e aí você pode escolher o que você quer ver, né? Aliás, eu não assisto televisão há muito tempo. Por exemplo, ele tem 3 televisões em casa e para assistir um filme de Netflix ou um vídeo, alguma coisa, e eu não tenho esse hábito de ver nada na televisão. Mas pela internet eu posso escolher o que eu quero ver, né? E todo dia eu escuto palestra quando eu estou dirigindo,
eu escuto um audiobook, alguma coisa eu estou vendo. E aí eu fico pensando, às vezes, mestre, se cada um de nós, profissional da capoeira, que está preocupado com o aprendizado e buscando conhecimento e procurando entender tudo isso, já temos que lutar contra os nossos conflitos e as nossas procrastinações, né? Imagine quem não está fazendo nada, como é que tá, Olha, né? aí você vai entrar lá pro mito da caverna, né? Fechado, vendo as sombras e os ecos. Só isso. Exatamente. Foi o que eu penso. Então, eu acho que, como os semelhantes se atraem, a gente está na mesma frequência, por isso que a gente acaba se encontrando nesse universo da capoeira para falar das mesmas coisas, para compartilhar conhecimento. Aí eu pego o conhecimento que o senhor tem um pouquinho, agrego no meu, levo. Quando eu vou, o senhor pega um pouquinho no meu, leva. E eles vão formando uma rede do conhecimento com o objetivo de Exatamente. transformar pessoas, né? Se a gente conseguir transformar já estamos na vantagem, mas sabemos que com a capoeira a gente pode chegar muito longe, né? Com certeza. Eu já estou em Boituva dando aula aí desde 92, e já passou comigo centenas e centenas de alunos, e muitos não estão mais presentes. E não é por falta de talento, porque eu tive muitos alunos talentosos, muitos. Mas, enfim, cada um toma o seu rumo depois. Mas eu acho que eu já consegui também orientar e afastar muitos alunos do caminho errado, e também hoje poder ter a satisfação de ter vários alunos dando aula, alguns alunos que, como o Dal, que foi estudar, se formou, fez pós-graduação para trabalhar com capoeira, seguindo É extraordinário ele. o mesmo propósito que eu acredito, né? Então, ou seja, o meu trabalho ele já segue uma linha com pessoas que entenderam a mensagem que vai dar continuidade. Aí você começa a entender que o seu legado já começa a ser construído a partir desse momento, né? Mas como o tema que nós estamos falando é o micro e o macro, né? O micro e o macro ele pode ser aliado a muitas situações, né? Vou ter que filtrar esse assunto aí, porque é muita informação. Ele pode ser ligado ao financeiro, o pessoal fala muito do micro, macro financeiro, nos games o pessoal fala muito, mas se a gente for traduzir isso para capoeira, pensando na questão da energia, que é transformadora, como o senhor mesmo colocou, aí eu vou me remeter lá no meu começo do treinamento, né? Porque o que nos mantém na capoeira, depois que a gente chega nela, é a energia. Seja ela da convivência com o mestre, da figura do mestre, do ensinamento, da parte física ou da música, não importa. Mas o que nos mantém na capoeira é essa energia. Talvez a gente não saiba explicar, mas quando a gente consegue sentir ela, já é o suficiente, né? Então, no primeiro momento, talvez ela seja micro, porque tudo que é micro começa pequenininho. Começa de um primeiro passo, de uma informação, e a gente começa a entender que, opa, tem algo mais aí. Por isso que a gente volta todo dia para a capoeira, né? O que me traz de volta todo dia? Essa é a primeira pergunta que a gente acaba se fazendo, né? Que não é razão. A gente não consegue dar nome a isso, mas a gente consegue sentir, falar amanhã venho de novo, né? Então, por mais que ela seja pequena, seja micro mesmo, mas ela já está atingindo o seu papel. E ela vai se multiplicando, ela vai se fortalecendo ao longo dos anos de prática, de treinamento, de convivência, dos conflitos, né? Porque a capoeira, para nós que estamos há muitos anos aí na capoeira, é fantástica. Mas também nós temos os nossos conflitos, né? É uma lesão, sei lá, um relacionamento que às vezes tira a pessoa da capoeira, é um trabalho, é um estudo, é uma falta de motivação, seja lá o que for. Que não deixa de ser um desafio, né, para a pessoa vencer. Aquele que consegue persistir e vencer, ele vai chegar mais longe. E aqueles que desistem no meio do caminho, né, ele não vai conseguir, talvez, entender isso que nós estamos falando agora. O macro da energia, né? E até para essa visão da desistência, eu tenho aprendido que as pessoas falam muito, eu fui derrotado, outros falam, o cara é fracassado. Existe uma grande diferença entre fracasso e derrota. Porque fracasso é quando você desiste. Tentou, não dá, não é para mim, não consigo, desiste. E o próprio nome derrota,
ele já disse que é uma mudança de rota. Você está indo por um caminho e não está dando certo. Ó, aqui não deu, então você muda de derrota para tentar de uma outra Muda a forma. rota, né? Não deu, muda de novo, mas não desiste. Quando você desiste, aí você pode dizer que é um fracasso, porque aí você desistiu, não tem mais o que fazer. Exatamente. É desistência é o verdadeiro fracasso. Exatamente, mestre. Mas quando você persiste, talvez o caminho que a gente está tentando não está dando resultado, mas a gente pode mudar a rota a qualquer momento, porque essa decisão, essa escolha está na nossa mão, né? Está no Sim. nosso poder. E talvez você erre, acerte, permaneça como está, mas enfim, nós temos o poder e a liberdade de poder escolher e fazer diferente, fazer de novo. Principalmente nessa fase Isso vai... agora, né, que nós estamos da passagem É, do ano velho para o ano novo, onde todo mundo promete um monte de coisa que a partir de amanhã já começa a esquecer, né? exatamente. Inclusive, tem Toda muita ressaca, gente que diz esquece. que não é o dia 1º de abril que é o dia da mentira, é o dia 31 de dezembro, que é Exatamente. o dia que o pessoal promete, mas amanhã é o dia de refletir e dizer, opa, agora eu vou começar a fazer tudo aquilo que eu prometi. E Essa aí é a maior tradição universal, né? Todo sim, mundo promete 31, dia 2 esquece tudo. Mas tu falou da derrota, só descobre que errou se tentar. exatamente. É impossível. Sem tentar, não. Você tenta, erra, se adapta e corrige. Ponto final. Na verdade, nós vamos passar a vida assim, né? Porque mesmo quando É a vida. quando você acerta e dá certo, ó, tentei, deu tudo certo, aí você já pensa em outra coisa, já vem outra ideia. É como evento de capoeira, né? Quem é que É. nunca fez um evento que pagou do bolso? Fala, não vou fazer mais evento. Aí, 3 meses depois, já está No outro pensando em ano, outra coisa. Porque eu acho que o exatamente. mestre de capoeira ele tem uma missão com a capoeira, né? E às Sim. vezes o dinheiro é só uma parte do processo, né? Mas a gente quer atingir outros objetivos, né? Além do. Tudo bem, você fazer um evento, ter um retorno financeiro também é importante. Mas às vezes o que você vai atingir com esse evento, né? O que você vai proporcionar para uma criança, para um aluno, para o seu trabalho, para as pessoas que são convidadas, enfim, para nós que às vezes somos convidados para dar uma aula, ela vai muito além do dinheiro, né? Tá Não, com muito, certeza. tá muito E acima tem uma coisa disso. interessante, mestre, só para completar o que você está falando aí, desculpe. Imagina, É, erre. Erre muitas vezes, mas nunca da mesma coisa. Assim você adquire conhecimento. O que você não pode é sempre errar da mesma coisa. Erre muito, tem sim, que errar. Mas em coisas diferentes. Você vai o quê? Vai ampliando. sim. O conhecimento ele não ocupa espaço, né? Como dizem muitos mestres. Não, mas Mas é, incomoda. Quando você eu não tem. eu lembro que eu fui para Fortaleza, acho que uns 4 anos atrás, e eu tinha acabado de passar pelo congresso lá, que o senhor deu uma aula, deu um curso lá, uma vivência, e eu levei várias ideias para lá. E foi um Ah, sucesso. estava lá? Tava lá. Que legal. Aí eu fui para Fortaleza, fui dar uma aula lá no Mestre Paiacan, na Casa de Barro, e aí levei várias dinâmicas, inclusive o teatro do Mestre Pastinha, tudo que fez muito sucesso. E Esse é o aí, carro-chefe. e aí eu Maravilhoso. percebi que lá, Fortaleza também é uma cidade que tem muito capoeirista bom. Mas eu percebi que Fantástico lá. tá um pouco carente dessa parte mais pedagógica, desse tipo de informação, porque talvez a cultura da região, o propósito de quem trabalha, não sei, né? Embora tem muitos profissionais bons lá, conheci muita gente boa, mas foi muito bem aceito essa visão pedagógica, né? Eu estou tirando essa informação pelos mestres que participaram de vários grupos e, pô, que legal, que ideia bacana, tá faltando isso aqui e tal. Por quê? Eu fiquei observando que está todo mundo hoje, independente do tempo de capoeira, se o cara tem um trabalho bom ou não, mas está todo mundo preocupado com o lado ser humano, que é o desenvolver a pessoa através da arte capoeira, né? Porque se ela não tiver um lado afetivo, que faça o aluno voltar, Não aluno tem significado. é um aluno como todo, né? Às vezes uma criança até um idoso, que é o ambiente, né, da capoeira. Sim. É ele poder voltar
e dizer assim, nossa, eu estou gostando tanto que eu estou de volta aqui de novo e quero continuar. Isso não existe dinheiro no mundo, mas, profissionalmente falando, nós temos que ter um outro olhar para isso, filtrar todo o conhecimento e trazer uma nova proposta pedagógica e didática, né? É isso que traz o aluno. Porque se for ensinar capoeira, como eu comecei a aprender na minha época, ou na forma que o senhor começou, talvez a gente não tenha um terço do aluno que a gente tem hoje, porque nem todo mundo quer a luta. Eu te perguntar, por que você ficou na capoeira, né, Marquinhos? Por que eu fiquei? Tinha nada. Exatamente. Interessante mesmo. Não tinha. Aliás, uma pergunta que eu faço em todo lugar que eu vou, eu sempre deixo essa pergunta. Duas perguntas que eu deixo, né? O que traz você de volta para a capoeira todo dia, né? E não precisa nem responder para mim. Se você responder para você mesmo, cada um fizer a sua reflexão, que às vezes ninguém para pensar nisso, né? Já é um primeiro ponto. E uma outra coisa que eu sempre pergunto é o seguinte, daqui 50, 100 anos, quais são os nomes que serão lembrados? O seu está no meio, não? Pelo que você fez, pelo que você construiu, talvez não precise ser no mundo, mas no seu espaço, no seu território, na sua cidade, no seu estado, na sua comunidade, você vai ter que ser lembrado um dia pelo serviço que você prestou à capoeira. Né? Exatamente. E que seja referenciado positivamente. Porque se você fizer errado também, se será lembrado, né? Vai ser lembrado. Era arruaceiro, encrenqueiro. Então, é assim, eu nunca tive essa pretensão de ir para a roda, de trocar nada. Nossa, eu me apego muito numa fala do mestre Suassuna, que talvez você até conheça, que ele diz sempre assim, você foi num evento? Foi bom lá? Foi. Ele diz assim, não me importa quantas vezes você jogou, se bateu ou não. Quantos amigos você fez lá? Conheço. Né? Ele sempre disse Fantástico. isso. Então, para mim, uma das maiores lições que eu tiro é isso. Quando eu vou num evento, eu não consegui contribuir com nada e absorver nada, para mim foi inútil, talvez por uma falta de postura minha, talvez. Então, eu sempre tenho esse propósito. Toda vez que eu vou em algum lugar, eu tenho que contribuir com alguém no ensinamento e tenho que trazer alguma coisa que eu possa agregar conhecimento no meu trabalho, na minha personalidade, e que eu possa transferir isso para os meus alunos depois. Senão, não faz sentido. Para que eles continuem dando sequência naquilo que eu acredito, né? Porque eu tenho quase 30 anos dando aula aqui. Um resultado muito bom, sempre. Sinal que alguma coisa eu tenho feito e está dando certo. Né? Exatamente. Ao longo desse tempo. Então, eu tenho que continuar acreditando nisso. Né? Em tudo que eu faço. Está dando certo porque eu estou aprendendo com as pessoas certas, eu estou reproduzindo aquilo que pessoas... Quando eu comecei a treinar, o mestre Suassuna já era mestre. Então, né? Então, você vê que a distância já é grande. Ou seja, tudo que eu ouvi dele, antes de eu questionar, ou de eu fazer uma reflexão, se eu concordo ou não, a primeira coisa que eu tenho que pensar, quando eu cheguei ele já estava, né? Então, ele aprendeu com alguém. Então, por mais que eu discorde de uma fala de um mestre, eu tenho que entender que aquilo que ele está dizendo tem algum fundamento, né? Sim. Embora algumas coisas eu acho que a época mudou, né? Vamos dizer, a década mudou, então pode trazer hoje um novo olhar, né? Você tem um novo ponto de vista. Porque exato. tudo se transforma. Mas mesmo assim tem que parar e analisar, refletir. Uma vez, numa vivência com o mestre Moraes, ele disse assim, que do fundamento e da tradição só se preserva o que é bom. Né? Que ele quis dizer que algumas coisas não têm o porquê você preservar se não tem fundamento hoje e se não faz sentido, né? Dentro do olhar dele. E isso cabe a cada um avaliar o que eu devo preservar que contribui e o que eu não preciso preservar. Não estou falando nem do fundamento, do modo geral da história, mas eu preciso ver o que realmente faz sentido. Vou dar um exemplo aqui, de repente está todo mundo pensando, mas, por exemplo, quando eu comecei a treinar, talvez o mestre teve passado por isso, a gente não podia beber água. Não, porque assim, você bebe água, perde a resistência. Hoje está comprovado que você tem que manter o seu... Mas o meu mestre estava errado? Não, porque ele aprendeu assim.
Então ele Fiz reproduzia. depois de 200 polichinelo, 500 abdominais Sim. e 200 meia-lua. Estamos na E mesma de linha. água. Então, mas qual olhar era? Talvez tinha uma influência mais do cinema. Vertebrado. Fala invertebrado aí. Você é parceiro. Talvez era uma influência mais do cinema, tinha um peso mais psicológico, talvez. Exército da época do também, treino, filme, né? do que físico. Era um peso mais Sim. psicológico, né? De você, olha, não pode fazer isso e tal. Então, eu preciso preservar isso, sabendo que isso não contribui fisicamente para o meu aluno? Não. Pelo contrário, a partir do momento que eu aprendi que não tem efeito nenhum, pelo contrário, você tem que manter o seu corpo hidratado durante o treinamento, né? Porque cada organismo reage de um jeito, isso pode acarretar alguns problemas de saúde, inclusive. Madrugada. Então, a partir do momento que eu tenho esse entendimento, eu não preciso mais usar esse tipo de... na minha aula não vou... Vai ter o respeito, o horário de tomar água, o cara não vai sair no meio do treino, no meio do movimento, lógico. Mas ele tem essa necessidade, eu tenho, todos nós, de manter o nosso corpo hidratado durante o treinamento físico. E isso é um exemplo no meio de tantos outros, né? Aliás, muitas coisas mudaram. Por exemplo, na minha academia, eu não tenho muita restrição quanto aos meus instrumentos, porque na minha concepção, os meus instrumentos eles são meus, mas ele é para o uso, né? Então, se um berimbau, lógico que tem que ter todo um cuidado, mas se um berimbau, com o tempo ele quebrar, eu vou adquirir outro. Mas eu nunca vou privar o meu aluno de aprender. Mas na minha época eu não podia pegar o berimbau, né? Não podia ter berimbau. Não tinha berimbau. Nem ter. Não podia ter. Aliás, o meu primeiro foi um latimbau, que era feito com uma lata de leite ninho, um pau de goiabeira e um arame de cerca. Mas aí o senhor tocou num outro assunto que eu acho interessante, e lembrando que tudo isso que nós estamos fazendo está ligado à energia. Porque o que nós... Sim, é energia. O que traz a gente de volta e nos mantém para a capoeira é energia. Talvez muitos possam ouvir e não entender isso ainda, né? Os mais novos. Mas, com o tempo, essa informação vai chegar. Então, eu lembro que, quando eu adquiri o meu primeiro berimbau, foi um amigo que comprou para mim na Aparecida do Norte. Olha só, que é um berimbau vendido nessas barracas. E que eu tive ele por muitos anos. De turista, né? Isso. Mas eu andava com esse berimbau na mão, que, aliás, era um costume do passado, né? De você... E naquela época eu nunca tinha ouvido falar em gunga, médio e viola. Às vezes tocava 4 berimbau, tocava 3 berimbau. É coisa nova isso aí, isso é coisa recente. E aí, no início dos anos 90, talvez por influência dos grandes grupos se organizando, Muzenza, Abadá e tudo mais, de Acordão de Ouro, todo mundo fazendo evento em teatro, buscando conhecimento para os mais velhos, né? E implantando todo esse conhecimento teórico e prático no dia a dia, tudo isso vem sofrendo uma transformação. Mas até então, berimbau era berimbau e acabou. E a gente era muito feliz, assim, diga-se de passagem, né? De chegar... E é São Bento Grande de Angola, para jogar regional. Exatamente. Maravilhoso. E era maravilhoso. Aí eu volto a lembrar de uma fala do mestre Suassuna, que ela pode ter um peso parcial dentro do entendimento, mas que também faz sentido. Que ele sempre diz assim, quando você coloca muita regra na capoeira, às vezes estraga ela, né? Tira um pouco do natural, né? Porque eu já percebi que assim, né? Fica chato. Né? O aluno, ele gosta de quando é assim, Jorge. Mas quando ele está num momento descontraído, que o ser humano, quando ele está descontraído, ele fica mais criativo, ele se solta mais. E aí, quando você coloca muita regra nele, talvez antes da hora, ele fica tão enrijecido, travado, tenso, que muitos não voltam. Muitos não voltam. E às vezes a gente fala, por que o aluno não voltou, né? E às vezes é a dicotomia, né, Messi? Não bate. Não... Às vezes a culpa é até nossa, né? A culpa é nossa. Então a gente está aprendendo. Aí eu percebo que toda essa energia que vai do micro ao macro, que transforma e que traz essa nova era, como o senhor colocou, porque nós já estamos vivendo uma nova era na vida e na capoeira. Porém, a partir de 2020... Acorda, hein? A partir de 2020, literalmente nova era, né? Porque foi um empurrão. A pandemia ela trouxe uma oportunidade de reflexão, de aprendizado
daqui para frente, né? Porque a hora que não vai existir uma data em que alguém vai dizer, olha, a partir de amanhã não tem mais pandemia, né? Tudo vai se modificando, a vida vai voltando ao normal, todo mundo vai querer fazer evento ao mesmo tempo, enfim, e a vida mudou. Eu até tenho um amigo da Cordão de Ouro em São Paulo que falou que muitos alunos novos que tinham entrado há pouco tempo preferem fazer aula pelo Zoom do que ir na academia. Era mais loucura. Em lá, uma loucura, mas por quê? Ele ainda não sentiu a energia da capoeira na prática, no dia a dia. Então, para ele, Sim. só aprender o movimento na sala da casa está mais confortável do que ele ter que pegar um ônibus, um trem, ir até a academia e tal, porque ele não conseguiu ainda diferenciar a diferença entre o virtual e o presencial. Que Depois que o Marcelo entrar na cabeça, você vai querer treinar com o mestre. Exatamente. Mas eu acho que, assim, temos que usar de toda essa ferramenta também para auxiliar na capoeira, como a gente já disse no início, né? Não, a intenção não é substituir, mas ela vai ser um facilitador, porque as lives continuam. Sim. Encurta, de repente o cara quer levar o senhor para um outro país, mas não dá por uma questão de data, de valor e tudo mais. Mas, ó, vamos fazer um papo com o mestre Adel. É fácil, é só combinar o dia e tal. Se funcionar bem o Face ou se ajudar, né? O Instagram e tal. Mas isso é uma questão, é mais de fluxo. É o fluxo. Fluxo e também uma questão de tecnologia, né? Não dá por aqui, nós sei lá, não deu pelo Face, vem aqui, não dá, vai pelo Zoom e tal. Mas eu acho que essa transformação dessa nova era, primeiro nós temos que ter essa conscientização de como vai ser, né? Nós não temos claro de como vai ser. Nós estamos nos adaptando ainda. De como vai ser daqui para frente, as mudanças que a capoeira trouxe, porque eu vi também que surgiu muita gente dando aula que nem mestre era, e que surgiu no cenário ensinando capoeira, Sim. E também muita gente com informação bacana também, novos aí. Então, acho que a gente tem que filtrar, né? Eu acho que tem muita coisa boa também aí. Eu vi muita coisa também que eu acho que é um pouco de oportunismo, mas eu vi muita coisa boa também. Porém, muita gente dando muita informação de graça também. Eu acho que, lógico que a internet está escancarada, assim, né? E cada um dentro do seu propósito. Mas, sem dúvida, que a capoeira trouxe uma reflexão muito grande para que a gente se reinvente de alguma forma, né? Nós fomos obrigados, pego de surpresa, para dizer, olha, e aí? Porque a capoeira, eu sempre digo que ela nos faz uma pergunta todo dia, né? Todo dia ela pergunta, e aí, vai encarar ou vai correr? E aí? Vai para cima? Como é que você vai reagir? Porque todo dia é uma situação diversa para a gente, né? De poder dizer, e aí, o que eu vou fazer? Inclusive, eu achei muito interessante o senhor está pedalando e fazendo uma live que é algo novo, diferente. Exatamente. Mas não deixou de agregar o seu conhecimento numa manhã de domingo, vamos supor, enquanto você faz a sua pedalada matinal. Exatamente, aproveitei o tempo, né? Mas a sua informação... E vou convidar o mestre Cássio, que é um grande amigo meu coach, para fazer uma live, eu e ele, na bicicleta. Mas a informação chegou, como chegou para mim. Opa, que bacana. E aí eu começo a refletir da seguinte forma. Eu olho dessa forma assim, poxa, tem gente fazendo. E isso não deixa de ser uma cobrança para mim. De repente, falar, o que eu estou fazendo que é de diferente que eu posso considerar que seja uma reinvenção daquilo que eu acredito, né? Ontem, inclusive, eu tive com o Invertebrado, acho que ele está presente aí, a gente conversou um pouco durante uma hora sobre várias coisas dessa ideia, né? Do se reinventar, do encontrar um novo caminho, de manter o aluno, de trazer, de criar um ambiente atrativo para que o aluno queira voltar e tenha prazer de estar ali todo dia, né? E aí a gente acabou chegando num pensamento comum, que é assim, eu tenho visto muita gente na internet também querendo vender uma ideia para o mundo e às vezes o seu espaço que está precisando da sua atenção não está acontecendo. Então, no primeiro momento, a gente chegou num pensamento comum que eu tenho que fazer acontecer dentro da minha casa, dentro do meu trabalho. Exatamente. O resultado, aí eu posso jogar isso para fora, né? Então, esse papo que nós estamos tendo, dessas ideias todas, é algo que eu implanto dentro do meu trabalho todo dia. Todas as minhas aulas têm uma mensagem. Eu não sei se o aluno entende todo dia, mas eu faço o meu papel.
como educador, como mestre, de acreditar que para mim a capoeira é uma missão de vida, de ensinar, né? Mestre Marquinhos, você responde perguntas antes de nascer na alma do aluno. Sim. Essa que é a função do mestre. Exatamente. E aí você, como eu desenvolvo esse papel dentro da minha casa, eu gosto de levar dessa forma, de trocar uma ideia, de bater um papo, de compartilhar conhecimento. Aliás, tem um provérbio chinês que diz assim, talvez você conheça, que quando dois homens se encontram, cada um carregando um pão, quando eles vão embora, cada um continua carregando um pão para casa. Exato. E quando dois homens se encontram, cada um com uma ideia, quando eles vão embora, cada um vai com duas ideias para casa. Exatamente. Então, isso é fundamental, porque quando eu olho uma live sua, talvez você nem saiba que eu estou vendo, mas uma palavra que você falou lá, ou um outro mestre, de repente serviu para mim. E eu vou refletir em cima daquilo, vou juntar com tudo que eu conheço, vou filtrar isso e vou ampliar, né? Porque o conhecimento ele tem que ter esse poder. Se ele não tiver esse poder, fica como aquele... Não é conhecimento. Aquela mensagem do filme de luta que tinha antigo, na Record, que o mestre parece que ele tem um pulo do gato escondido que ele só vai passar para o aluno naquele dia, quando ele tiver graduado, mas esse dia não chega. Né? Não. E aí eu entendo que é como se você tiver um diamante que vale milhões e você jogar ele no fundo do mar. Lá não vale nada. Mas na Exatamente. Então, o que eu vejo também, que embora muita gente tenha conhecimento hoje, mas não compartilha, não contribui. Então, acho que também o conhecimento guardado para si só, e você detém todo aquele conhecimento, esse cara sabe tudo, mas aí, para quem ele compartilhou isso? Ele transformou... Se não tem significado, ele passa a não existir. Ele passa a não existir. Ele perde o sentido. Completamente. Sentido. Total. Né? Então, eu vejo que a capoeira, quando você usa essa energia que vai do micro ao macro, que transforma e que tem esse poder agora, nesse momento que nós estamos vivendo, né? De trazer uma nova era, né? Mais propriamente dita nesse momento, se a gente tiver essa percepção da realidade e conseguir aplicar isso e fazer com que o meu aluno que dá aula entenda isso, e transfira para o aluno dele, nós vamos conseguir mudar uma nação. Né? Talvez na minha existência, não sei, mas durante a minha existência eu preciso fazer a diferença. Exatamente. Eu preciso deixar a minha marca, de alguma forma. Né? Mas, Marquinhos, os nossos mestres passaram por uma dificuldade tremenda, baseado em desconhecimento, falta de identidade, luta contra preconceito, luta para ganhar a vida, querendo botar a capoeira nas escolas, nas academias, sem nenhum tipo de reconhecimento. Fizeram a revolução que eles fizeram, o resultado somos nós. Todos que estão aqui hoje, sem exceção nenhuma. Se você embasa tudo isso com conhecimento, e a sua fala, o senhor está quase clamando, o senhor até bateria na cara de muita gente, acorda, porque o mundo está mudando. Mas quem vai mudar são pessoas. São pessoas. Entendeu? São pessoas. E quem são as pessoas? É você, eu. É quem está interessado em escutar e se desenvolver como ser humano. Desculpa, só queria fazer esse adeiro para não perder o fio da meada. Não, mas, é fundamental mas tá isso. E às vezes eu falo para os alunos que, na minha época de aluno, eu sempre fui e sou muito curioso. O curioso vai mais longe. Ele pode errar mais, mas ele vai mais longe. Sim, e às vezes o papo está bacana, o ensinamento está ali e o aluno está disperso. Está longe, ele está se afastando do conhecimento. E aí, se você falar alguma coisa, ele fala assim, mas depois eu posso ver na internet, mas às vezes ele não vai ver. Né? Eu já tive aluno de emprestar um livro para o cara e depois de um tempo falar, me traz o livro que eu vou emprestar para o outro. Eu falei, preciso procurar, que eu nem li ainda. Né? Mas isso, uma geração que eu tive muito lá atrás, que não tinha esse interesse. Hoje já tem um outro perfil. Né? Talvez porque a capoeira se transformou e porque eu estou trazendo essa visão para dentro do meu trabalho
que eu acho que já está transformando, de trazer um pessoal mais preocupado hoje em buscar informação, em estudar, em debater, em confrontar informação, em questionar, que a gente até então não podia questionar, porque a verdade era absoluta, né? Essa e acabou e a gente É, não tinha fonte também, né? A não, gente não tinha nenhuma. fonte. Hoje tem muita fonte, e que bom que você pode fazer uma live dessa e, de repente, eu discordar da sua ideia e tentar buscar por que eu discordo, qual é a informação. E também, às vezes, você tem um olhar, uma informação sobre um determinado assunto que você tem um fundamento para ele, mas eu não tenho. Então, eu tenho que saber qual é a sua origem, de onde você bebeu essa fonte. Né? Porque, às vezes, ela faz sentido. É como a música. De repente, você pega uma música do Nordeste que tem uma frase, uma palavra lá que faz sentido muito na região dele, não faz para nós. Exatamente. Né? Porque é É a regional, né? linguagem, né? Ou É a vice-versa, né? linguagem. É uma questão Exato. de linguagem, né? E a música, ela trabalha muito esse aspecto da informação, porque ela é regional. De repente, eu construo uma música aqui que faz sentido para mim, eu colocar uma palavra ou construir uma frase que pode não fazer sentido para outro, mas dentro do que eu construí, da forma, do contexto que ela foi criada, faz sentido para mim. Tem que ter uma coerência com o universo da capoeira. Mas, às vezes, Eu tenho um exemplo fácil, eu tenho um exemplo bem fácil sobre isso aí. Sou de Brasília e são as faixas. Você bota o pé na faixa e todo mundo para. Hoje em São Paulo acontece, mas em Brasília há muito tempo. Quando eu cheguei aqui, uma aluna minha, uma amiga minha, me levou para ir para uma boate, um barzinho, sei lá, alguma coisa assim, e alguém ligou para ela, vai ser na faixa. A gente vai para onde? Não, lá a gente vai entrar na faixa. Na minha cabeça, a faixa é pisar na faixa, o carro parar. Como é que uma festa vai ser na faixa? Não consegui entender, tive um conflito terrível. Até ela me explicar que faixa aqui em São Paulo é o Vasco, né? É de graça. É. Quer dizer, olha a linguagem. É a linguagem, e é cultural isso, né? Porque é uma linguagem regional. E na capoeira também tem, principalmente na música, ela tem muito isso de... às vezes a gente, por exemplo, reproduziu muito, porque aprendeu errado também, né? O lembra com lembra, por exemplo. Lembra do Barro Vermelho. Exatamente. E é lembra. E entre tantas outras. Né? Mas aí até você aprender com quem sabe, ou ter a fonte, ou ter a curiosidade de o que isso significa, por que significa, a gente teve que percorrer um caminho. Aí você traz isso pronto para alguém. E a pessoa receber pronto é bom, ela já aprendeu com quem sabe, que é aquilo que eu falei. Mas aí precisa ver se ela vai dar o devido valor, de ela poder filtrar isso para ela transferir depois, citar a fonte, talvez, olha, eu aprendi assim com a tal pessoa e tal. Mas aí voltando lá no micro, que o seu trabalho ele é muito voltado para a criança, né? A capoeira como um todo, mas você tem um trabalho, como o próprio nome diz, o Brinca Brasil também não é para criança, é para todo mundo, porque a brincadeira, para todo mundo. O lúdico ele é para a vida, para o ser humano, né? Mas sim. Eu vejo que hoje, né, nos dias de hoje, mais novos estão começando, muito mais novos na capoeira, né? Desde o bebezinho e tal. Eu nunca trabalhei com essa faixa etária, mas conheço muita gente que trabalha. Né? Então a energia da capoeira ela já tá chegando. O meu menino vai fazer... Meu moleque vai fazer 3 anos e já sabe tocar uns 2 ou 3 ritmos na atabaque, porque ele tem uma herança genética, vamos dizer, de pai e de mãe, que eu não tive na capoeira, mas ele tem essa herança genética. Então, na barriga da mãe ele já estava acostumado com os ritmos. Olha aí o poder da música, né? A música já estava cumprindo o seu papel. Então, para ele transferir isso para um instrumento hoje é muito fácil, né? Agora, eu quando comecei lá com os 15 anos, e sempre gostei muito dos tambores e tal, e tive que buscar isso, não tinha nenhuma referência no meu bairro, na minha cidade, não tinha histórico na família, eu tive que me dedicar mais. Né? Exatamente, é mais difícil. E a programação que eu falei anteriormente. Você está programado, a criança. Ele vai aprender muito mais rápido, né? É claro, então, é natural. É natural. Então, a capoeira... só aprende repetindo. A criança aprende naturalmente. Porque aí eu vejo que também, às vezes, a pessoa chega para a capoeira e diz assim, eu não levo jeito.
Então a gente tem que ter um cuidado para lidar com esse eu não levo jeito, porque é um preconceito do aprendizado, na verdade, isso, que bloqueia a pessoa, né? Ah, eu não vou fazer porque eu não sei nada. Mas se você soubesse, talvez você não Tá precisasse ensinando, aprender. né? Então a gente tem que ter todo Mas é fruto da programação que ela teve. Exatamente. Para todas as áreas, né? Aliás, todos nós, né? Essas crenças, esses paradigmas que a gente carrega às vezes de não dá, não posso, não consigo, não é para mim, não é para minha idade, já não dá mais, tal, são todas crenças que podem, porque a capoeira pode começar, como você falou, um bebezinho, mas ele pode começar com 60 anos, ele pode, porque a capoeira, eu costumo dizer que ela é uma mãe de braço aberto, ela recebe todo mundo. Todo mundo. E o aluno ele pode fazer a qualquer idade, ele pode aprender qualquer coisa. Talvez ele não vai ter a explosão de um jovem, de um menino de 15 anos aí, mas a energia da capoeira que chegar para ele através da convivência social. Isso, Aldo. Do desenvolvimento que ele vai desenvolver através da energia da capoeira, da música, talvez vai fazer uma diferença tão grande para ele que algumas coisas vão ser irrelevantes, né? Sim. Fazer um salto, isso não importa para uma pessoa de idade, porque ela já tem essa percepção, essa convicção de que o corpo talvez não permita mais. Mas ela pode fazer uma ginga, ela pode conhecer pessoas, ela pode aprender, ela pode desenvolver ideias, ela pode contribuir num evento, ela pode... por isso que eu digo que é uma mãe de braço aberto, né? Função não falta. Não falta. Mas a gente, em primeiro lugar, tem que ter essa convicção, né, de poder desenvolver o mecanismo de você transferir isso. Como é que a gente vai transferir isso, né, para frente? Como é que a gente vai elevar, sendo que hoje a gente está num momento em que tudo se transforma tão rápido, da noite para o dia, né? É muito rápido a informação. Então, eu acompanho bastante gente pela internet aí, o próprio Kizil, não sei se ele está aí que você falou, que tem um trabalho focado, fantástico, eu vejo muito ele as lives, um pouquinho, eu acompanho um pouco de cada um, porque não dá tempo de ver tudo. Mas você vê muita coisa. Você vê que tem muita gente preocupado hoje em usar a capoeira de alguma forma para impactar a vida das pessoas, para transformar. E uma das coisas que você me disse lá, me disse para mim diretamente, mas dentro da sua aula, que foi lá na USP, e eu refleti muito e usei e uso várias vezes que eu estou fazendo uma palestra, uma dinâmica, uma aula, enfim. Que eu me lembro muito que você disse assim, que no final de ano, que você foi apresentar a capoeira na escola, acho que a diretora, a professora, falou, mas você vai apresentar isso de novo? Né? E você disse, a senhora muda o alfabeto para alfabetizar o aluno todo ano? Não. Então, por que eu vou mudar o meu trabalho? Né? Exatamente. Então, assim, a gente pode mudar, a gente tem o direito de mudar, mas o que é essencial, ele permanece. Sim, é claro. Porque nós temos uma linha. Mas, assim, às vezes, quem não está dentro da capoeira, eles querem, às vezes, direcionar a gente. Você tem que fazer desse jeito. Não. O poder da capoeira está na minha mão. Eu tenho que saber como é que eu vou fazer. O poder da escola. Exatamente. A gente que tem que levar isso. Porque a educação, ela tem muito a contribuir com a capoeira. Mas a capoeira tem muito mais a contribuir, porque tudo que a educação, o sistema precisa, tem na capoeira. É como você educa seu filho. Você vai educar seu filho a andar com ética e com moral. Depois você vai ensinar ele a dirigir um carro com ética e com moral também. O que é básico não muda. O conhecimento se amplia. Os valores se ampliam, entendeu? Mas a meta, o desejo, não. Entendeu? Tem tudo ser ampliado. Senão você vai perder a ética. De jeito nenhum. A base tem que permanecer, com certeza. Né? Aliás, esse trabalho que o mestre Grátis e o Vinícius faz, lá na USP, eu acho fantástico e já deu oportunidade para tanta gente, né? Você, até eu já... Fantástico. Eu já fiz algumas atividades dentro da aula também lá, já tive a oportunidade. E eu acho que esse trabalho que eles fazem é fantástico. Porém, eu observo que às vezes vem gente de Minas, do Rio de Janeiro, de outros lugares, e o pessoal que está aqui não vai. Não sei se está faltando uma divulgação ou se é uma valorização do próprio profissional. Né? Eu te falo um segredo, mestre. Eu te falo o que é em segredo.
ego. Não fala pra ninguém, não. Também. Porque, mas um dia acho que não vai bater na porta, que eu falo, acho que eu vou lá. Porque essa questão do, sei lá, o ego que você falou, eu já sei tudo, não preciso disso, né? Eu acho que isso é besteira e tal. É Mas besteira. tudo aquilo que parece besteira, mas está transformando a vida de alguém, de alguma forma, não pode ser encarado com esse olhar, né? De que é Sim, não besteira. pode. Não pode e não deve, né? E aí, voltando, mestre, queria fazer um comentário que eu fui dar uma aula em Fortaleza, lá na Casa de Barro do Paiacã, um grande amigo que eu tenho lá, em Fortaleza, e aí estava falando sobre esse tema da questão da música, né? Que eu me lembro que eu aprendi a tocar e cantar muito novo, desde muito cedo eu tive esse interesse e não sei se eu tive um incentivo muito grande, mas eu tive essa curiosidade. Mas eu me lembro de alguns grupos, Nayara. alguns grupos da época, de pessoas que o mestre só ia cobrar dele a parte musical a partir de instrutor ou professor. Ou seja, Nossa. o cara ficou se bloqueando anos, depois o mestre quer que ele aprenda tudo num dia só. E aí tinha um mestre de Petrolina, que ele é formado do Espirro Mirim, e ele pediu licença na minha aula, e ele deu um testemunho dele, um depoimento, dizendo que ele é gago, então toda vez que ele ia cantar, já a mente já avisava ele, né? Você vai gaguejar, embora o gago, a maioria dos gagos não gaguejam na hora do canto, né? Não, Mas aí, incrível, incrível. mas aí, como todo mundo já olhava para ele, lembrando ele de que ele era gago, isso bloqueou. Então ele disse, o mestre hoje ainda não canta. Então, ou seja, às vezes o sistema bloqueia o aluno, que deveria ser o contrário, você deveria desbloquear ele, né, para aquelas dificuldades das crenças que ele tem, dos medos que estão inseridos desde criança. E às vezes o processo era inverso, né? O cara não deixava, bloqueava, ou então até os bullying mesmo, né? Você é gago, você tem a voz fina, a voz grossa, não sei o que e tal. E o cara só um olhar de negação, falei, vixe, matou o cara. Porque, por exemplo, você fala, mas a questão da voz, na capoeira não tem isso. O Tony Vargas é rouco, todo mundo adora. O mestre Joel tinha uma voz mais aguda. Ué, é o perfil de cada um e cada um marcou. Até o fanho, que é fanho, canta. Então, aliás... Fantasticamente. Um grande fã dele, tenho os CDs deles antigos, todos, porque eu sempre curti muito, e curto, né, a musicalidade dele. Mas então esse papel de contribuir no aluno na parte emocional, cognitiva, se a gente não tiver um cuidado com isso, às vezes a gente não percebe, mas a gente está travando o cara em vez de destravar ele. Isso eu estou falando da música, mas isso aí pode servir para todos os outros aspectos, né? Seja no movimento, seja no instrumento. Né? Em qualquer situação, eu acho que nós temos uma responsabilidade enorme, né? Por isso que eu falo que às vezes a pessoa dá aula, mas não tem trabalho. Só dá aula, se eu colocar um cordão verde para dar uma aula, ele vai dar uma boa aula, porque ele já sabe um básico. Mas ensinar capoeira, ensinar o que vai além da roda, né? Dentro da aula de capoeira, é uma outra proposta. E você tem que ter um entendimento maior e tem que buscar todos os dias. Não dá para dizer... a capoeira é diferente de tudo que existe, se você for analisar. Porque o cara está fazendo um curso de direito, de dentista, seja o que, ele fala, não vejo a hora de terminar para mim trabalhar, ganhar meu dinheiro e terminar a faculdade, né? E a capoeira é o contrário. Quando ele se forma, que o negócio começa. Né? Quando eu me formei professor de capoeira em Brasília, minha irmã Iná foi no evento. Quando acabou o evento, ela falou assim, Adego, você para a capoeira, né? Por quê? Você se formou? Essa mentalidade. Exatamente. Aliás, nas outras profissões, no passado, quando a pessoa se formava, ela botava um diploma na parede e ela vivia daquilo o resto da vida até aposentar, né? Hoje não mais. Não dá. Não. Qualquer profissão. Tudo. Qualquer profissão. Ele vai ter que se qualificar todos os dias, porque senão você é atropelado pela concorrência, enfim, pelo cara que tem uma visão
mais amplo, o cara que está chegando, mas acredita mais do que você, ou estuda mais, ou é mais audacioso, mais corajoso, não importa. Ou a sua profissão vai sumir. Exatamente. Eu, dentro da minha Sapateiro, área... por exemplo. Oi? Sapateiro de ofício. Acabou. Não tem mais. E Acabou. eu costumo dizer sempre, dentro da minha área, da minha empresa, eu sempre digo o seguinte: para mim permanecer no mercado, meu concorrente não precisa sair. Não precisa. Mas para mim continuar, eu preciso ter um diferencial que me mantenha dentro do meu segmento. Porque Exatamente. senão, eu tenho que ter um diferencial. Porque a concorrência também ela é saudável, né? Até o mestre Suassuna fala, é bom se todas as academias fossem na mesma rua, como é na Santa Efigênia, a parte eletrônica, em São Paulo e tudo mais, porque aí o cara vai, tudo que tem daquela área está na mesma rua, o cara escolhe. Exatamente. Né? Então, oferta e procura, né? A concorrência ela não é ruim, ela até estimula a você a reagir, ver se você... Porque nós temos uma tendência natural ao comodismo. O ser humano e nós somos um ser de movimento, né? Não podemos ficar parados. Mas nós temos essa tendência ao comodismo, né? Tudo estimula você a se acomodar, pode ver. Aí quem consegue ultrapassar essa barreira de sair do comodismo e ir além, talvez seja essa visão que a gente está tendo. E quem está assistindo aí, quem faz a mesma coisa, de buscar o conhecimento todo dia. Seja através de um livro, seja através de uma palestra, ou dessa live, a gente bater um papo. Porque tem alguns níveis de conversa que nós estamos tendo aqui que não dá para ter com todo mundo. E nem em qualquer lugar. Não. Porque tem pessoas que não estão preparadas para receber a informação e ela vai achar que isso é besteira, ela vai deixar de lado, falar isso não é relevante e tal, mas em algum momento a capoeira vai bater na porta. E aí, meu filho? Cadê? E vai fazer a pergunta. E na maioria das vezes, para quem não encara esse desafio, e ele acaba se afastando, ele nunca vai aceitar e assumir que foi por falta de empenho dele. Ele vai sempre dizer, mas agora eu estou trabalhando, mudei de horário na empresa, mudei de relacionamento, enfim. E esses pretextos vão tomar lugar e vão dizer... Vão falar por ele, e ele sabe, por que o fulano parou? Porque ele mudou de trabalho e tal. E, na verdade, não é. Às vezes, a pessoa não conseguiu se encontrar dentro dele mesmo, dentro de uma motivação, e mantém ele, mesmo com os desafios, para ele poder sobressair, né? Todos esses percalços. Eu tive alguns amigos assim eu tive alguns amigos assim no começo, e alguns eu encontrei em Brasília, quando eu voltei lá, ele olhou assim, rapaz, você ainda tá nessa? E você, tá onde? Aí eu assim, cara, eu não sei. Eu sei onde estou. Exatamente. Pô, então você tá bem. Eu tô bem. Obrigado, tchau. Exatamente. As pessoas não pensam, não refletem. E acham que, porque você teve sucesso na sua área, e você estava junto comigo, mestre, as pessoas querem que você cresça ao máximo no nível delas. Exatamente. Se passou aqui, incomoda. Entendeu? Exatamente. Se eu estiver no lixo, você tem que estar no lixo comigo. Se eu estou rico, tem que estar rico. Se você ficar milionário, vira inimigo. Porque é mais cômodo para ele, né? É claro. Olha uma situação que aconteceu uma vez. Eu fui para o Piauí, num evento, e de lá nós fomos para o Maranhão de carro. Eita! É pertinho. E nós voltamos. Quando a gente estava chegando no Piauí, tipo 1h da manhã, tinha que passar a fronteira ali, o guarda parou, e o cara que estava dirigindo tinha esquecido a carteira dele no Piauí. Nossa. E aí teve que ir lá fazer toda aquela política de boa vizinhança com o guarda e tal, que é o mestre Rodrigo, lá de Itapira, da Cordão de Ouro. E aí, ouça, o guarda, esqueci, contou toda a história, falou assim, você é de São Paulo? Tá, esse trabalho, o que você faz? Dou aula de capoeira. Legal, e você trabalha com o quê? Não, dou aula de capoeira. Não, mas trabalhar mesmo. Mas trabalho. Então, eu vi muito isso. Ainda. Agora, olha como existe. É um preconceito meio que disfarçado ou inocente. Porque, por exemplo, no meu caso, que eu não vivo exclusivamente da capoeira, eu tenho que ouvir assim, a capoeira para você é um hobby. Né? Não é porque eu não vivo exclusivamente dela financeira
que ela deixa de ser, para mim, uma atividade que me mantém em pé e que eu tenho que estar ligado nela 24 horas. Não é porque eu não sobreviva dela financeira que eu não tenho que me dedicar. Sim, E, é claro. aliás, quando a pessoa fala do hobby, tem muitos hobbies por aí que para o cara ter aquele hobby, ele tem que ter muito conhecimento. Tem hobby que exige muito Exatamente. conhecimento. Então, às Tênis, vezes, por eu exemplo. escuto, porque a pessoa não teve maldade de dizer que para mim é um hobby. Ela não refletiu sobre isso, mas para mim não é um hobby, para mim é um trabalho. A partir do momento Exatamente. que eu acredito nela como um trabalho que transforma a mim e a outras pessoas, ela é um trabalho. Às vezes eu estou no meu escritório trabalhando, mas eu estou pensando na capoeira, no evento, no que vai ter amanhã, no que vai ter depois. Então eu estou envolvido com ela 24 horas. Então não deixa de ser um trabalho. Mas como a pessoa não teve esse entendimento, talvez não teve nem a maldade, então eu deixo passar, porque às vezes o entendimento errado está nela, não está em mim. Né? O meu está certo, Exatamente. dentro da minha visão. Né? Mas assim, existe esse olhar ainda, de que a capoeira não é um trabalho. Né? Tem muito. Para quem está É desconectado difícil dela. as pessoas entenderem. É difícil as Mas pessoas nós, compreenderem isso. mas nós não vamos deixar de cumprir o nosso papel, nossa missão, porque as outras pessoas não entendem. Nós Eu não já fui vamos... contratado por escola, que a diretora perguntou, Adelmo, esse horário aqui atrapalha no seu serviço? Me desculpa, não estou entendendo. Calma, senhora, senta aí. Meu serviço, meu trabalho é isso aqui. Como Serviço você de capoeira? Como assim? Como assim? A senhora não me paga? Outro me paga, outro me paga. No final do mês, eu tenho meu montante, meu salário. Sim. Nossa, não consigo. E ela não conseguia ver a capoeira como emprego, como atividade rentável. Era absurda. Mas eu tive que educar ela nisso, né? Mas leva tempo. Em alguns casos, a ignorância é uma bênção. Deixa pra lá. Exatamente. Faz parte do processo. Mas, enfim, eu acho que nós temos muito mais motivos positivos para focar no que realmente importa, dentro daquilo que a gente acredita, porque a capoeira é muito ampla. A gente está aqui conversando e eu estou pensando um milhão de coisas e você também. Tenho certeza, e quem está assistindo aí, tenho certeza que também, com cada a fala nossa fala, né? O que a gente está refletindo aqui, todo mundo, porque eu acho que quem está num processo de melhoramento pessoal é assim. Você está pensando e está se motivando, eu vou fazer, e pô, tive uma ideia, e, ó, pensei nisso, eu vou mudar aquilo e tal. É um processo natural, é orgânico isso. Então, acho que nós temos muitos olhares para ser desenvolvido dentro da capoeira, que a capoeira ela abrange muitas áreas, que pode ser melhorado, que pode ser transformado, que algumas coisas acho que a gente tem que... Acho que a gente não precisa ficar relembrando toda hora, gastando... Eu aprendi uma coisa nesses anos todos de estudo, que é o seguinte, né? Eu só devo gastar energia com aquilo que me convém. Gastar energia com aquilo que não está no meu controle é desperdiçar. É um desperdício. Nós fica gastando... É como se fosse a ansiedade, aquela preocupação. Aliás, os estudos dizem que 99% daquilo que a gente se preocupa o dia todo nunca acontece. É uma preocupação meio que virtual, né? O que é do passado, o que é do futuro, você não tem domínio. Não tem domínio. Do futuro você pode plantar hoje. Agora do passado, acabou. Não tem mais o que fazer. É o presente que importa. Só serve como base, né, mestre? Uma base. Errei, opa, não vou cometer o mesmo erro. É aquilo que eu sempre falo. O tempo faz a pessoa ficar madura? Não. O tempo faz a pessoa ficar velha. O que amadurece são estímulos. Exatamente. Exatamente. Opa, errei. Fui estimulado. Não vou errar mais. Agora, se você erra, o tempo passa, você só envelheceu. E ponto final. É igual você comparar experiência e conhecimento. É uma grande diferença, né? Muito. Muita diferença. Então, vai da gente poder entender tudo isso, porque tem um monte de gente que eu conheço que é especialista e conhece muito sobre coisas que não servem para nada. Tem informação. Então, eu acho que aí também é uma forma de gastar energia com aquilo que não traz muito benefício. Por exemplo, vamos fazer um paralelo com a capoeira aqui, né? Dentro de uma visão básica aqui. A capoeira regional tem 7 toques, por exemplo. Né? É obrigatório aprender? Depende muito da vontade de cada um. É bom você saber? Mas eu sempre digo para o meu aluno o seguinte:
o que que você usa no dia a dia? Ah, dentro da nossa realidade, a gente usa Angola, sabete pequeno, sabete grande, de Angola, tal. Então aprenda o que você usa em primeiro lugar. Uma Que iuna. uma iuna, aprenda o que você vai usar mais com frequência. Tudo que você puder aprender a mais depois, ótimo. Porque, por exemplo, vamos falar dos toques da regional base, né? Se a gente for falar da iuna e tal. Se você for num evento que tenha uma roda de iuna, que é muito raro hoje, com certeza lá vai ter alguém que seja da regional que vai tocar, que é específico. Então você já não vai ter essa necessidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Concentre sua energia naquilo que você usa em primeiro lugar. Depois que você já dominou o que você usa, aí você pode aprender tudo mais. Porque senão o aluno, às vezes, ele quer aprender tudo de uma vez, de coisa que ele não vai usar. Né? Se frustra e sai, muitas vezes. Né? Até porque, potente. se você pensar num olhar mais de conhecimento, o cara sabe tocar o 7 toque. Bacana. O que se usa do 7 toque na sua realidade hoje? Né? Porque, por exemplo, quando eu comecei a treinar, todo evento que eu ia tinha uma roda de iuna para os mestres. Aliás, eu joguei muito iuna. Hoje não tem. É como eu disse, se você for que for uma roda de iuna, é um trabalho voltado para a capoeira regional, que com certeza já vai ter um tocador lá. Né? Vai ser um só. Né? Pela tradição até. Então, às vezes, eu estou falando do toque, mas eu estou falando... se você abrir um olhar para muitos outros aspectos da capoeira, precisa ver no que a gente está gastando energia para desenvolver e não vai ser usado no dia a dia, que não vai contribuir. Então, às vezes, tem que dispor de uma energia, de um foco maior para aquilo que você vai usar todo dia e que vai fazer a diferença. Depois você pode... E para ter retorno rápido. E o retorno Exatamente. rápido. Né? É que nem um aluno que entra, ele está foito para aprender tudo de uma vez, fala, calma, vamos devagar, que a água demais mata a planta. Então tem que ir. Exatamente. Né? Porque o fundamento, quero conhecer todos os toques e tal. Quando eu comecei, corri o risco de você estar na formatura e alguém pedir um toque. Hoje não acontece mais. Pelo menos não tenho visto. Até por uma questão de ética e de respeito, porque eu não vou cobrar um aluno seu que eu não conheço. Às vezes vai expor ele ao ridículo, vai expor o emocional dele sem necessidade. Exatamente. Né? Então, mas eu posso cobrar um aluno meu, então. E às vezes o aluno se prepara, chega no dia, o estado emocional dele está tão abalado que ele vai lá e erra aquilo que ele treinou durante meses. Né? Que ele treinou... Vestibular na capoeira é injusto, né? Ele treinou o ano inteiro para usar naquele dia do evento que ele ficou nervoso. Né? Mas aquilo que ele faz de forma descontraída, que é a prata da casa, aquilo que é o arroz e feijão todo dia, ele não erra, que é o que deixa ele confortável, descontraído, e que isso também estimula ele a ser mais criativo, porque quando a gente está numa condição de descontração, de prazer, nossa, é como um movimento de capoeira, né? Nossa, eu consegui fazer um movimento do nada. Não é do nada. Não é do nada. Você treinou, a mente assimilou, transferiu para o corpo, e o corpo respondeu. Né? Exatamente. Eu lembro uma vez, eu não conseguia fazer macaquinho, eu era instrutor. Não graduado, eu não conseguia. Eu era flexível. Aí o meu mestre olhava assim, ria. Adelmo, faz o U para trás. Aí eu fiz. Não, saiu o macaquinho. Meu, valeu. Porque pode um ajuste mínimo. Simples. Já sabia fazer o macaquinho. E eu não estava teimando em não entender. Só isso. Às vezes é só uma dica tão rápida que faz você... como eu falei, aprender com quem sabe, né? Não precisa reinventar a roda, é só fazer ela girar, né? Porque ela já foi. Tá aí, só empurrar ela. Mas faço uma pergunta para você agora. A gente está tendo um contato de alguns anos para cá, da USP, tal, que eu tenho acompanhado. Agora a internet está encurtando o caminho dos mestres, né? Da gente poder ter essa facilidade, né? De ouvir os mestres que a gente não teve até a oportunidade de estar na presença e tal. Mas eu já conhecia o nome do mestre Adelmo há muito, já sempre ouvi falar. Mas dentro da sua perspectiva de trabalho hoje, né, de todo esse projeto que você tem, do Brinca Brasil, dos treinamentos, dos cursos e tal, eu acredito que deve ter aumentado muito o interesse de profissionais
a se qualificar mais para compartilhar do mesmo pensamento, né? Do trabalho pedagógico, de transformação e tal, a partir da criança. Você vê dessa forma também ou você acha que ainda poderia estar mais acelerado esse processo? Ó, mestre, podia estar acelerado. Primeiro porque é uma questão doméstica, né? Eu tive, antes de publicar, de expandir o trabalho, o que aconteceu? Eu era contratado para dar cursos pedagógicos e vendia o livro Universo de Inspiração, que não tinha a ver com curso. Até então, até um dia chegou uma pessoa e perguntou, mestre Adelmo, você não tem um livro que fale sobre o que você ensina? Eu falei, não tinha. Aí eu decidi montar o projeto e fiz um livro, que é todo o método, né, que é um atalho que facilita a sua vida. Então, eu te dou 34 anos de trabalho e um livro e um curso de 6 horas, você pega tudo e absorve e vai viver a sua vida. Quando eu fiz isso, para tentar ajudar a capoeira, eu tive domesticamente algumas pessoas próximas de mim e alunos que falaram que eu estava fazendo a coisa errada, que eu ia dar o meu ouro para a capoeira. Só que eu não conseguia perceber e ver essa percepção do aluno, porque não era minha, e eu achava errada. Se eu tenho um conhecimento, como nós discutimos agora há pouco, eu tenho que transmitir essa informação. Aí, bacana, passei essa etapa doméstica e fui para a etapa pública, né? Fui passar para as pessoas o curso em si. Na época convergiu muita gente com o trabalho. E com o tempo eu percebi que algumas pessoas pegavam retalhos do trabalho, entendeu? E não pegavam o completo. Então não dava para ter uma mentoria. Isso é uma coisa nova. Na época não tinha isso, entendeu? Então eu percebi que a repetição do trabalho nos cursos, muitas vezes eu fui em Minas Gerais, eu fui mais de 8 vezes. E até me chamam que eu sou na época, não agora, o salvador de empregos, né? Que as pessoas vinham com necessidade. Mas eu queria fazer formação. E eu vi que as pessoas não estavam preparadas para isso. Elas queriam fazer o trabalho delas, pegavam um elemento ou outro e pegavam muito subjetivo. Então, quer dizer, quem adotou o trabalho e me dá o retorno, teve grande sucesso. E tem várias pessoas que conseguiram, até alguns que criaram métodos, que por incentivo meu, cara, para de estudar o que eu fiz, estuda o que eu fiz e cria um método seu. E alguns fizeram isso, e achei legal, que eles desenvolveram. Mas do ponto de vista geral da capoeira, está muito aquém. Está muito aquém. As pessoas querem ficar no ostracismo, na procrastinação, não querem, tipo o meu curso. Eu estou quase implorando para o pessoal comprar o curso de R$ 47 e não tem retorno. Tem muito pouca gente comprando, tem bastante gente comprando, mas não tanto quanto eu imaginaria, porque o preço gratuito é baixo, e não é nem R$ 50, as pessoas não estão preocupadas, porque as aulas vão voltar, entendeu? As crianças estão em casa recebendo aula de capoeira. A criança que você deu aula no começo do ano passado, não é a mesma que você vai pegar a partir de 2021, não. É outra criança, com outra concepção, com outras impressões. Então, se você não tiver ferramentado, preparado, eu estou dando inteligência emocional, por exemplo. Ele tem que ter inteligência emocional, e tem vários tipos de conhecimento, a base estrutural da pedagogia infantil e o lúdico para pegar aquela criança, porque não é a mesma criança. A percepção mudou. Então, mestre, falta muito ainda. Tá? Eu estou lutando bastante, lutando muito, tá entendendo? Dando conteúdo gratuito na internet, lutando, mas o retorno do capoeirista, ele ainda prefere ficar no ostracismo. E estou falando de pessoas jovens ainda, que não acordaram ainda para a verdade, para a realidade, entendeu? Então, eu estou feliz com o meu trabalho e com a força que eu estou fazendo para atingir as pessoas, mas estou levemente decepcionado pelo retorno, entende? Porque é bom para a capoeira, é pelo bem da capoeira, só isso. Você acha que R$ 47 vai me deixar rico? Não vai mesmo. Exatamente. É que a parte financeira ela tem que vir caminhando paralelo. Tem que vir, é claro. Porque tudo tem um custo, né? Não existe nada, não existe almoço de graça, como dizem. Mas talvez seja uma parte de valorização do próprio capoeirista. É como um CD hoje, né? Às vezes o mestre Suassuna fala, não vou fazer porque aí o pessoal não compra e antes comprava e fazia um monte de cópia e tal.
Ou seja, é o próprio capoeirista que às vezes boicota o trabalho do próprio capoeirista. Ó, eu tava na USP uma vez com o Mestre Brasília, e quando eu boto a banca lá de livro, ele chega, eu tiro a minha. Não, Diabo, deixa a sua aí. Aí eu tento me afastar dele para eu, Mestre Brasília, né? Sim. E tava lá sozinho, cara. Passou assim 2 dias de curso e ninguém comprava o livro dele. Aí eu pedi acho que foi pro Vinícius ou pro Mestre Graça, posso falar? Cara, eu juntei todo mundo, lá tinha 200 pessoas. Eu peguei o livro do Mestre Brasília, arremessei no chão, aberto para não machucar, né? Para não sujar o livro. Eu falei, gente, vocês têm aqui 50 anos de capoeira. Na época, acho que era R$50, 30. Entendeu? Vocês estão aqui na possibilidade de ter um conteúdo de 50 anos de vida, de trabalho de capoeira por R$50, vocês têm a mínima capacidade de adquirir isso. Não é para enriquecer o mestre. Porque o dinheiro que você gasta com ele vai embora na gasolina, Sim. vai embora na conta de luz. O livro fica eterno. Eterno. Acharam os manuscritos, sabe, de Sião lá, o manuscrito de Hamaguchi, lá no Mar Morto, por exemplo, de 2.500 anos atrás, manuscrito, em pele de carneiro escrito, ainda preservados. Um livro atual, que é feito com capa dura, bem feito, vai durar quanto tempo? Exatamente. Mas você não valoriza. É como o senhor falou. O senhor não vai deixar de fazer por conta desse comportamento do capoeirista. Não vou. A gente não vai deixar de fazer e de acreditar. Né? Porque, como nós disse, o mestre tem a missão. Essa é uma missão, a missão ela tem que ser cumprida, nós vamos fazer até sempre, né? Até o final. Mas falta muito essa questão desse olhar mesmo do próprio capoeirista. Eu sempre, por exemplo, eu sou uma pessoa que sempre comprei muito material de capoeira, desde as fitas VHS, CD, DVD. Às vezes comprava um CD por causa de uma música. Eu tenho um monte de CD. Mas eu sempre procurei comprar original para contribuir, porque eu sei que um CD, por mais que você possa criticar ele, alguém parou, compôs, foi no estúdio, pagou. Deu trabalho. Por mais que você tenha um olhar crítico, mas alguém fez um empenho de fazer aquele trabalho, né? Alguém parou para arrecadar um dinheiro, para pagar e desenvolver todo aquele trabalho, né? É uma questão de consciência. E aí, voltando um pouco para a musicalidade, mestre, eu tenho pesquisado bastante sobre a questão da musicalidade, mais no sentido pedagógico também e didático. Só um segundinho, mestre. Pois não. O senhor marcou o tempo que a gente se perdeu na internet? Eu não marquei. Eu não marquei o tempo. Hã? Não marquei. Nem eu. 7h20. O senhor que fala, a hora que der para mim, estou de boa. Eu não sei, eu perdi o que a gente foi migrando. Não. Quem souber do horário que a gente entrou nessa live aqui, fala pra gente, pra gente não perder a live, tá? Não baixar. Desculpa, mestre. Tá. Então eu percebi assim que a musicalidade de capoeira por si só ela é riquíssima. Sim. Né? Ela é riquíssima por si só e da forma que você fizer dá resultado. Da forma que cada um fizer dentro do que acredita, ela já dá resultado. Porém, você tem um bom trabalho com isso, né? Eu queria acelerar esse processo. Então, eu comecei a pesquisar e eu vi que tem pouco material, muito pouco material didático mesmo, né? Em forma de dinâmicas, de informação, que você possa trabalhar o aluno para que ele desenvolva de uma forma mais rápida. É muito carente. É muito carente. E tem muitos cantadores, tem muitos tocadores, tudo, mas assim, é a pessoa, né? É a personalidade. Eu estou falando numa visão mais de trabalho. Eu percebi que é muito carente. Então, esse projeto que eu tenho se chama Cante na Roda. Qual que é a ideia desse Cante na Roda? É trazer o aluno para que naquele momento, por isso que chama Cante na Roda, ele cante uma frase, uma música, e que ele consiga rir bastante. Porque o ser humano, quando ele começa a se descontrair e ficar feliz e rir, ele libera vários hormônios que deixam ele mais criativo e ele tem que voltar para casa com a sensação de que a aula foi produtiva para ele. Porque senão, o aluno paga o curso, como acontece muito, às vezes ele vai lá, tem uma aula muito complexa, ele é novato, e ele volta para casa com a sensação que não foi produtivo para ele, né? Embora as pessoas dizem assim, mas temos que ensinar o aluno para ele entender que é um processo longo e que vai ser aos poucos. Sim, mas também, como ele paga, ele vai e participa, ele tem que ter essa sensação de que foi produtivo, ele aprendeu alguma coisa.
Então, eu estou trabalhando dentro desse olhar de desenvolver ideias e dinâmicas para que ele, dentro da aula, ele consiga cantar, ele consiga tocar um instrumento, ele consiga ter o lado afetivo, né? E esse trabalho tem que atingir vários pontos, né? Que é a informação que eu trabalho, o movimento e a música. E ele tem que voltar com essa sensação que naquele momento ele conseguiu cantar, porque até então ele canta na casa, isoladamente. Cantar na frente das Exato. pessoas, bloqueia. Se fizer isso de uma maneira descontraída, ele faz. E aí ele fica com essa Exato. sensação que foi produtivo para ele, e se ele pagou mais ainda, ele consegue agregar valor, né? Ah, aquele dinheiro que eu paguei teve um valor, né? Se ele vai ser um cantador no futuro de roda, é um outro aspecto. Aí é dedicação, conhecimento musical, repertório, conhecimento de tradição, de vivência, do que canta, do que não canta, de que momento e tal. Num primeiro momento, o propósito do meu trabalho não é esse. É despertar o aluno que está começando para que ele tenha essa experiência de dizer, poxa, eu consegui superar a minha limitação, o meu medo, e cantei na frente de 20 pessoas. Oi. É um desbloqueio. É desbloqueio. Ou algo que vai evitar que ele se bloqueie para um outro momento, né? Exatamente. Então ele vai poder ir embora O filhão aí é. com essa sensação. É o meu garoto que chegou aqui. Ele chegar com essa sensação de que foi produtivo para ele, que ele superou, né? E isso pode fazer a diferença para ele lá no futuro, quando ele for já um graduado, que ele vai ser um cara que vai despontar na roda, que vai cantar na presença dos mestres, que vai coordenar uma roda, vai fazer uma diferença. Então, a ideia... Esse é o processo mental. Exatamente. É o processo mental. É um processo mental. Então, eu vi que está muito carente, porque as pessoas possam, assim, a aula foi de musicalidade hoje. Não deixa de ser. Um birimbau, um pandeiro, 2, 3, 4, 10 alunos, você cantando ali, os alunos repetindo. É bacana, já funciona. Eu até costumo dizer de uma frase bem simples, mas assim, que na capoeira, se você fizer errado, ela já dá certo, né? Exatamente. Se fizer errado, porque se você até os trabalhos que às vezes a gente, as outras pessoas criticam, dizer, o trabalho do cara ali é tudo desarrumado, né? Mas às vezes você vai lá, o cara tem um monte de aluno, tá todo mundo... Porque para o aluno que está começando, ele não tem essa... Ele não consegue dividir o que é bom, o que não é, se o cara é saroba, né? Como se Ele está diz no aprendendo. popular, se o cara é especialista e tal, porque também nem todo mundo é estrela na capoeira, nem deve ser, né? O aluno não consegue ter essa percepção, mas ele consegue receber essa energia da música e a capoeira já está cumprindo seu papel. Então, mesmo aquele trabalho que a gente julga que é meia boca, vamos dizer assim, no popular, está tendo resultado. Então, se fizer errado, dá certo. Se você fizer certo, sabendo que está certo, fomentando ele e colocando elementos que contribuem, vai dar muito mais certo, ainda o resultado ele vem. Então, dentro dessa perspectiva da música, eu acho que ainda falta muitos elementos a ser trabalhado. Esse trabalho que eu tenho, esse projeto, ele não é um trabalho pronto, ele é um trabalho que se constrói a cada dia, e eu pego elementos lá da USP, várias coisas, eu pego um pouco da percussão, eu pego um pouco do seu trabalho, da sua visão, e faço uma mistura que tem dado muito certo. E levo isso em forma de dinâmica. Por quê? Como o trabalho não está pronto, ele é moldável. Todo dia eu posso colocar um elemento novo. E vou testando. Isso não deu muito certo. Não coloco mais, ou modifico o formato. Isso deu certo, as pessoas respondem, traz o resultado. Eu continuo, modifico, altero, enfim. E o resultado vem. Mas assim como na música, esse trabalho ele ainda é novo dentro da perspectiva da pedagogia e da didática, eu imagino que o seu, que já é mais antigo, com essa perspectiva toda dentro do seu trabalho, com experiência de vivência no dia a dia, já está faltando esse, como você diz, né? Você esperava que muito mais pessoas ao longo desse tempo pudessem estar contribuindo e participando e aprendendo. Eu vejo que na musicalidade também é carente ainda. Mas tem que ficar buscando todos os dias. E alguém tem que dar o primeiro passo e acreditar. E dizer, olha... Tem que mostrar o serviço, né? E também tem um outro olhar, né? Por ser um universo ainda carente, significa que o campo é muito grande para ser desenvolvido, né?
Tem. É porque, mestre, ó, tem muita coisa objetiva e muita coisa subjetiva. O que é objetivo é mais fácil, porque é palpável. O que é? O treino, o desempenho, a questão cardiovascular, a sua capacidade de jogar bonito, porque é uma coisa muito rápida. Sim. Entendeu? Agora, as coisas subjetivas, que é a musicalidade, que é a pedagogia e outros elementos da capoeira são importantíssimos. Exatamente. A pessoa deixa em segundo plano e passa assim, não, quando o senhor falou, daqui a alguns anos eu começo a estudar música, eu começo a escrever. Não, cara, é tudo junto. Tá sempre depois, né? É, sempre depois. Só que, como eu falei, o tempo passa. Aí quando você vai dar aula de capoeira, aí tem que fazer um curso para aprender da aula. É quando o cara fala assim, 15 anos. Quando eu for cordão tal, né? Eu falo, mas daí esse cordão tal talvez não chegue se você não fizer o trabalho de casa. Mas Exatamente. questão... Falando da sua época, isso é normal, da nossa época. Porque a gente não tinha esses elementos. Hoje, não dá para falar sobre isso, não. A gente tem que pegar tudo. Tem muita informação. Aprende quem não quer. É um excesso até em algumas áreas, né? Mas isso exatamente. Nós temos tanta informação, mas aí você filtrar isso e transformar isso num curso, numa aula, né? Requer você filtrar muito isso, compactar, porque você tem que compactar, porque tem lugar que a gente vai dar aula que é 30 minutos. Você vai lá com uma ideia para 2 horas e tem que dar aula em 30 minutos. Exatamente. E dependendo se for para criança dispersa muita atenção, lugares muito grandes dispersa atenção. E tudo isso é um jogo de cintura enorme que a gente tem que desenvolver. Sem falar que o trabalho com criança é um trabalho bem específico. Não é todo mundo. Mas quando você tem a compreensão do que eu estou ensinando lá no curso lá, da inteligência emocional, mesmo você sem muita afinidade com criança, você consegue trabalhar. Você tem uma ferramenta a mais para aprender. Entendeu? Sim. Que é um elemento a mais. Inteligência emocional. E, você começa a entender os seus limites emocionais da criança e consegue equivaler tudo e dar uma boa aula com a ferramenta da capoeira. Agora, se você não investe, você não aprende ponto final. Mas eu tenho pesquisado muito e procurando desenvolver mais trabalhos. Obrigado, Marlon. Voltado à música, porque eu sempre digo o seguinte: dá para jogar capoeira sem música? Dá para jogar. Aí o programa é por quanto tempo? Faz sentido você jogar sem música. Mas se sem alma, né? Mas se você for fazer a música sem o jogo, dá para fazer por muito tempo, durante o dia todo, a noite toda, e dá para você improvisar, dá para você cantar vários estilos e tudo mais, né? Então, por si só, o peso da música dentro desse trabalho, ele é gigantesco. E eu percebo que quando a pessoa melhora a percepção da musicalidade, ouvir, que ouvir é diferente de escutar, né? Então, escuta tudo que está acontecendo, mas quando você foca o seu ouvir, né, que é o ouvir ativo, que a gente chama, você consegue tirar conhecimento daquilo que você está ouvindo. Porque às vezes o cara escuta a música todo dia na aula, mas ele não aprende a letra quando ele precisa cantar. Então ele precisa focar. Então a pessoa, quando ela consegue sentir a energia da música e entender melhor, prestando atenção na letra, na mensagem da música, automaticamente ela melhora a capoeira prática dela, porque o corpo é o todo, né? É corpo, alma. É o todo. Não dá para desconectar. Não dá. Quando ela tem essa percepção melhor da música, ela melhora a capoeira dela. Ela melhora. E você atinge o transe capoeirando, que o mestre Decante sempre falou, sempre escreveu. Sem a música não dá. Não tem como pensar. E uma experiência fácil que eu sempre falo para as pessoas para elas, se elas quiserem entender melhor isso, é fácil. É só pegar o Facebook, o Instagram, hein, que é o YouTube, coloca um vídeo para você assistir sem a música. Aí tem jogo lá que não faz sentido. Por que teve uma tesoura? Mas quando você põe a música, faz sentido. Né? Porque completa, né? Ela se completa. Exatamente. Ela dá, na verdade, a música dá significado. Significado. Entendeu? Porque como é que eu vou jogar na capoeira? Eu já vi cara assim, jogar 2 homens jogando, o cara cantando. Tudo que eu pedi você me dá, minha nega, um beijo na boca. Não responde esse coro, não, para 2 homens jogando. Mas também o cara que estava jogando,
E o cara que estava jogando também não foi para Volta ao Mundo. Exatamente. Pera aí, não estava ouvindo. Porque ele tem que Então, tomar cuidado. Quando você tem algum cara lá e começa a música de desafio, se opa, parou e dá volta ao mundo. Aguenta aí, rapaz, pera, troca de música. e às vezes Por quê? não é Porque aluno. não, não é. Eu tive numa roda uma É vez, porque. mestre. Ah, Eu tive numa roda uma vez, só tinha mestrão. Assim, na bateria, jogando, inclusive. Aí o cara começou a cantar. Dona Maria, raspadinha. Dona Maria, como vai você? Como vai você? E o cara também, porque não tem gente que fala, opa, tem alguma. O cara já vai para Volta ao Mundo, olha para o cantador já percebe, muda o corrido e tal. Mas aí, você fala, o cara também continuou, então, ele aceitou, ele fez de conta que não ouviu, realmente ele não ouviu. Então, você vê que é um universo bem complexo para a gente. Muito complexo. Essas são exigências da roda da capoeira, entendeu? Eu preciso de todas as minhas funções sensoriais estejam assim afiadas. Tanto quem canta, quem toca, quem compra o jogo, quem está te observando ali, quem chega lá na porta. Sim, Então, quer dizer, é muita informação. Agora, a musicalidade é fundamental, tá entendendo? Porque tira a pessoa de um ambiente plástico para um ambiente bélico, no mesmo jogo. no mesmo jogo. Muitas vezes está o jogo normalzinho, sobe a instrumentação, muda a musicalidade, quem estava brincando está trocando, Exatamente. porque foi estimulado pela música. Ou muitas vezes está pedindo um jogo mais ali, o cara está. Porque ele não Exatamente. está conectado, né? Ele não está conectado. E toda a Exatamente. energia que transpassa a roda sai do berimbau e volta para ele, filtrada. Se você não está desconectado, o mestre uma vez falou, o cara que que tá na roda e não está conectado é o ente desprovido de alma. Para você ver o poder da Porque música, né? exatamente. E não dá para você ver uma roda de capoeira e não sentir balançado. É. Então, mas dentro dessa perspectiva desse olhar para o trabalho da música, Isso que. num primeiro momento eu foco mais na questão do prazer, do destravamento e da euforia, às vezes. Que é a pessoa sentir aquela energia e poder se entregar, porque 90% das pessoas, quando estão num evento dessa energia positiva boa, ela se entrega pela euforia. Daquele momento festivo, né? De estar todo mundo feliz ali, Exatamente. né? Porque não Que faz sentido do euforia outro lado. não é a mesma coisa do axé. Não, é diferente. É diferente. Euforia é boa, mas o axé é outro nível, é outro andar. Tá lá de cima. Só que daí ele já vai ter que ter um tempo de vivência para ele Sim, poder fazer. de Porque maturação, né? Porque às vezes o cara tá tocando lá um corrido depois de uma ladainha que gera esse axé para você, mas quem não tem percepção para sentir, para ele não está fazendo sentido, né? Exatamente. Aí vai entrar o tempo de capoeira, vai entrar a vivência do cara, o quanto ele se entrega para a arte, quanto ele sente e recebe essa energia, né? Mas você vê que todos os aspectos são importantes para a gente poder ter esse olhar mais refinado de filtrar tudo isso para construir, né, um trabalho onde você possa ter resultado em todos os níveis, né? Porque num primeiro momento, qual que é a ideia? O aluno que chega na capoeira aí, que está com 1 ano, 2 anos, sei lá, até menos, ele conseguir sentir isso, fazer sentido para ele e ele voltar. E aí, depois com a convivência, com os eventos, com o dia a dia, ele vai desenvolver os outros aspectos que ele precisa naturalmente, de uma forma orgânica. Mas ele precisa, no primeiro momento, ter alguma coisa que estimule ele. Eu lembro que teve até uma aula na USP, se eu não me engano, foi do Ferradura, que eu achei até interessante, que ele diz assim que quando o aluno entra para a capoeira, já faz o aluno experimentar um pouco de tudo na capoeira, porque, de repente, ele se identifica mais com alguma coisa do que com a outra, que mantém ele ali. E, por tabela... Isso é Garnier, inteligências múltiplas, né? Ele vai aprender, por tabela, ele vai aprender o restante. Né? Exatamente. Agora, eu, quando comecei a treinar, eu já tinha, né, esse berimbau que eu falei, já sabia tocar um pouquinho, não tinha muito graduado, então, quando o meu professor, na época, o mestre dele ia jogar, quem sabia um pouquinho era eu que tinha que tocar. Então, toca e assim, canta e se vira e tal. Tive que aprender meio dessa forma. Para mim, não foi ruim. Foi bom para mim. Mas eu não sei se seria, para outros seria da mesma forma.
né? Essa cobrança assim, não, se vira aí, você já sabe tocar, canta aí, mas eu não sei, canta o que você sabe. Canta o Paranauê, que é o hino, né? Todo mundo sabe. Mas assim, essa foi a forma que eu aprendi, mas o meu aluno pode aprender de uma forma mais dinâmica hoje e mais rápida, né? Mas enfim, mestre, eu acho que dentro de tudo que nós falamos, né, do comportamento, do sentimento, tudo, o elo que nos une mais forte dentro desse universo é a energia, Sim. que vai do micro ao macro, que transforma, que une, que faz eu voltar, que faz você voltar, que faz a gente acreditar, que faz a gente persistir, mesmo com dificuldade, continuar acreditando e sempre um foco no futuro de que, transformar as pessoas, né, fazer com que elas também sejam um agente transformador amanhã, porque a gente sempre, não necessariamente tem que ser assim, mas a gente tem aquilo que acho que vem desde quando a gente começou a aprender, né, de ensinar o aluno acreditando que ele vai ser um educador amanhã, né? Exatamente. Não é para tudo, mas a gente trabalha dessa forma, meio de uma forma natural, né? De Exatamente. querer que ele transfira amanhã parte do que ele aprendeu. E também, mesmo que ele não dê aula, só o comportamento dele de convivência também ajuda a transformar outras pessoas, né? Que é o exemplo, que é a conduta, que é a postura da pessoa, né? Então, eu acho que esse nosso papel de juntar todo esse conhecimento da capoeira, né? Fazer isso impactado, embalar tudo isso, passar para os mais velhos e que eles continuem dando essa continuidade para que a gente possa olhar um dia e dizer, poxa, aquilo que eu acreditei, aquela semente que eu plantei, aquela minha ideia, aquela minha dedicação, ela converteu em resultado. Exatamente. Isso acho que não tem valor, mas não tem preço, né? Exatamente, exatamente. Né? Mestre, a energia reverbera. O que você faz na sua casa reflete na minha casa, a nível de capoeira. O que você faz de bom aí, eu colho aqui. O que você faz de ruim, eu colho aqui, entendeu? Isso aconteceu na década de 80, 90, as coisas ruins que aconteceram na capoeira reverberaram o mundo inteiro. Sim. As coisas boas que estão acontecendo agora vão melhorar. E você, quanto eu sou da geração de 80, né? Também sou no meio dos anos 80 e 78, nós tínhamos tudo para dar errado na capoeira. Porque no quê? A gente tinha estímulo. Talvez tinha um mestre que era uma boa referência, mas tudo ao redor era negativo. Sim. Hoje, nós temos tudo que nós precisamos para que a capoeira se alavanque cada vez mais. Primeiro, temos trabalho infantil, que é criando a mentalidade e a nova geração de seres humanos. E daqui a 30 anos, serão pessoas com idealismo capoeirístico na alma delas, com respeitabilidade. Então, quer dizer, é uma nova geração. Então, vai reverberar realmente essa energia no mundo inteiro. Eu acho que o trabalho é esse. Continuar trabalhando, executando, fazendo Sim. com amor, com carinho, com dedicação, como o senhor está fazendo. A musicalidade para atingir a alma da criança, a ludicidade, o carinho, a inteligência emocional e compreender esses elementos. Porque a capoeira já foi ruim? Foi. Tá legal? Tá. Vai ser ótima? Vai. Mas só vai depender de mim e de você e de quem realmente está interessado em investir, trabalhar, dedicar tempo, responsabilidade, seriedade e amor pela capoeira. É isso que eu estou fazendo. É isso que o senhor está fazendo. E a minha vida vai acabar nisso. E só melhorando, se Deus quiser. E eu acho que o senhor, assim como eu, deve ser aquele aluno que foi o único que salvou. Da minha época. Na minha época também, só ficou eu. Parece que todo mundo que está há mais de 30 anos, só salvou eu, porque eu teve centenas, e aliás teve, na minha geração, pessoas com muito mais talento do que eu, que não andaram um terço do que eu andei. Sim, na minha época eu era desazeitado. Então, para você ver que a questão não é a falta de talento. Não. É mais uma questão de crença mesmo, né? E aí eu aproveitando que a gente já está finalizando, tem 14 pessoas aí, eu acho que eu já até falei para o senhor uma vez, num papo que a gente teve lá no pátio da USP. Mas eu gosto sempre de colocar dentro
das minhas vivências, das minhas palestras, que o sucesso da capoeira ele está na palma da mão. Eu sempre Pô, isso digo, é bom. né? Adorei Aliás, isso aí. o sucesso ele pode ser para tudo, né? Na sua vida profissional, em qualquer área. Mas como nós estamos aqui hoje conectados pela capoeira, eu queria fazer esse, que é o sucesso está na palma da mão. E usando todos os nossos dedos, porque você não esquece, né? Então, Não. rapidamente, eu sempre digo Quem assim, tá aí se atente, hein? esse dedo aqui, que é o polegar, ele representa a nossa identidade, né? Na capoeira. Tem muita gente vivendo a identidade do outro, né? Quer gingar igual ao outro, cantar igual ao outro, dar aula igual ao outro, fazer o evento igual ao outro. Ele não tem identidade própria, né? E esse dedo é do positivo. Quando você fala deu certo, deu, né? Vai dar certo, vai, né? Vai conseguir, vai. Então esse dedo representa a nossa identidade, aquilo que você acredita, né? De positividade, da sua identidade. A identidade é algo que você constrói, porque quando você começa na capoeira, você ainda não tem uma sua identidade. Mas você constrói Exato. com trabalho, com convivência, com parceria e tal, né? Então, a nossa identidade é representada por esse dedo. Depois nós temos o indicador. Esse dedo é o dedo da nossa direção e das nossas escolhas, né? Quando você pergunta, Adelmo, que lado fica o metrô da Santa Cecília? Você vai dizer para mim, para cá, para lá e tal, né? Esse é o dedo da direção, né? E você, ó, vai ali, faz isso, tal. E é o dedo das nossas escolhas, né? Esse dedo que representa as suas escolhas. Porque dentro da capoeira tem que ter escolhas, né? Você tem Exato. hoje você tem mais o poder da escolha do que antes, né? O do meio Sim. a gente vai pular e falar dele depois. O É. quarto dedo é o dedo que a gente usa uma aliança. E a aliança dentro da capoeira significa parceria, como a gente está fazendo aqui hoje. Quando eu levo você para dar uma aula, você me leva, a gente faz um evento, isso é parceria. Ou seja, a gente não faz nada sozinho. A gente precisa Sim. de outros mestres, de outros grupos, de outros parceiros. Então, esse dedo aqui, ele representa a nossa parceria, nossa aliança. Essa aliança que a gente faz com profissionais, com entidades, com novas ideias, enfim. E depois vem o dedinho, que representa o detalhe que faz a diferença. A pessoa fala, mas que diferença é essa? Faz a diferença, senão você não precisava pegar um movimento e treinar ele horas todos os dias para melhorar um pouquinho. É igual um nadador, né? Ele treina 8 horas por dia para melhorar a fração de segundo, às vezes, né? Exatamente. Milésimo de segundo, né? E se você pegar a diferença entre o primeiro e o segundo colocado, é quase nada, né? É mínima. Mas, ou seja, na capoeira, o detalhe faz a diferença. A gente tem que estar focado, né? Então, nós temos a identidade aqui, a direção e a escolha. Nós temos esse dedo que é da aliança e nós temos esse dedo que é o do detalhe. E aí sobra esse, que é o dedo da comunicação. Porque se você fizer esse gesto em qualquer lugar do mundo, mesmo que você não fale outro idioma, qualquer um entende, né? Então, esse dedo representa Exatamente. a comunicação. A comunicação, ela pode ser, hoje, né? Através das redes sociais, ela pode ser através da música, ela pode ser através da fala, da oralidade, ela pode ser através da nossa postura, da nossa conduta, né? Ela pode ser através da nossa convivência. Então, essa comunicação, ela precisa, pode ser o conhecimento aplicado, pode ser o conhecimento compartilhado. Essa comunicação, ela faz a diferença muitas vezes, né? E o capoeirista precisa desenvolver, porque às vezes o cara tem uma aula ótima, um trabalho legal, físico, mas ele não consegue transmitir se ele precisar falar e tal. Isso é uma dificuldade que precisa ser superada. Então, se você pegar essas 5 forças, esses 5 elementos que está na palma da mão, né, e você pode fazer uma reflexão em cada ponto desse e abrir um leque maior, né, e transferir isso para o seu dia a dia com outros elementos que estejam dentro da realidade de cada dedo, e você vai ver que tudo que você precisa para ter resultado está aqui. Está na palma da mão. Basta você escolher, avaliar, né, e fazer uma reflexão, né? O poder está na mão. Vai de cada um, né? Às vezes, você já tem
você já tem, às vezes, o suficiente, mas você está clamando por aquilo que você não tem ainda. E, então, eu acho que, como uma mensagem final também, eu acho que tem que agradecer mais pelo que já tem e do que ficar reclamando pelo que não tem, né? E o ser humano, Gratidão, né, produz. o ser humano ele vive muito nessa frequência, né? Sempre reclamando do que ele não tem ainda, mas às vezes, muitas vezes, ele não valoriza aquilo que ele já tem, né? Daí que vem a escassez, né? Quando mais reclamo, menos eu tenho. Exatamente. A Bíblia fala, aquele que tá errado, tem, né? até dele eu tiro. Porque ele está com foco no errado, né? Às Não é vezes errado, é em escassez. vez de ele estar focando no que ele já tem, que pode impulsionar ele para muito mais, ele está focado naquilo que ele não tem e ele fica vibrando na escassez, como você falou. E aí sempre será dado mais do mesmo, né? Para ele. Mais do mesmo, mais do mesmo. E aí não deixa de ser a lei da atração, né? Funcionando. Que é sempre o semelhante está atraindo, né? O semelhante. Então, eu acho que essa Exatamente. reflexão toda pode fazer uma grande diferença, né? E para nós que somos mestres e educadores e, enfim, para aquilo que cada um, da forma que coordena o seu trabalho, a gente possa se multiplicar de conhecimento positivo, de crenças positivas, de compartilhar informação e conhecimento para que a gente possa melhorar, primeiramente, nossa evolução, né, nosso entendimento e trazer pessoas junto, transformar pessoas que possam ser agentes que vão transformar outros. Aí o nosso papel ele vai se cumprindo e Vai aí ser você pode relevante. ter uma realização pessoal de dizer, poxa, tudo que eu fiz, eu acreditei, está dando resultado. Aí o nosso papel ele vai sendo cumprido, né? Com certeza. Maravilha. Meus Marquinhos, te agradeço muito. Aprendi pra caramba. Você é um livro. Você é um livro, tá? Foi fantástica a live, adorei. Eu fiquei só mais aqui assim, sim, 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 foi maravilhoso. Porque não tem coisa melhor do que sentar e aprender, mestre. Entendeu? Nem Dar falo. aula é outro esquema, passar. E o senhor deu uma aula pra gente aqui, pra mim, o pessoal que tá aqui, tá todo mundo feliz pra caramba. E agradeço e desejo feliz ano novo pro senhor. Espero poder te ver, poder ter a permissão de te abraçar, apertar sua mão, Sim, sem máscara, um dia, quem sabe, dá pra gente vencer essas barreiras aí, tá ok, mestre? Te não, mas agradeço, que tenha uma boa noite, tá bom? agradeço, queria agradecer cada uma das pessoas que passaram por aí e que estão aí ainda. Alguns talvez eu conheça, outros não, mas obrigado aí por todo esse tempo vocês presentes aí. E eu acho que o conhecimento ele se manifesta dessa forma, né? As pessoas se doando mais, né? O seu tempo e tudo mais. Então, estou super feliz pelo convite também. Aprendi bastante, porque enquanto não consegui entrar no Facebook, eu fiquei acompanhando o que você estava falando, né? E Ah, que legal. parabenizar por esse trabalho que o senhor tem feito, sempre convidando as pessoas, dando oportunidade também de poder ampliar, né? Porque o conhecimento ele está em todo lugar e todo mundo tem um pouquinho Sim. para contribuir, né? Todo mundo tem, todo mundo. Estou muito feliz de ter participado e que a gente possa, em breve, estar pessoalmente e poder continuar esse processo, porque ele não acaba, né? Ele Não pode acabar. é um processo contínuo, sempre com novos Com elementos. certeza, Então, mestre. obrigado, pessoal, Tá todos ok. aí. E, enfim, quem eu não conheço, tem aí meu Instagram. Vamos ficar conectados, vamos aprender junto, como diz, né? Eu acho que é Exatamente. fundamental. Bacana, mestre. Um abraço. Obrigadão, tenha uma boa noite. Obrigado. Espero ver logo, logo. Um abraço, mestre. Sucesso para Tchau, todos. tchau. Até mais. Gratidão. Pessoal, muito obrigado, tá ok? Valeu, foi muito bom. O mestre Marquinhos é fantástico. É um coach também, que nem o nosso amigo Carson Cega, que está por aí também perdido aí nessa internet da vida. O link do meu curso está aí. Quem quiser aprender um pouquinho mais sobre capoeira infantil, inteligência emocional e outros aspectos da vida humana, tá aí, adquiram. Tem 1 ano de direito de usar o curso, durante 1 ano, tá ok? E tem certificado também, pessoal. Muito obrigado a todos vocês e boa noite.